Após anos de batalhas incessantes, Leon Klein finalmente derrota o Rei Demônio Belfar e salva o mundo, mas a sua vitória é uma ilusão, traído por aqueles que jurou proteger, aqueles que estavam sempre do seu lado, e ele é lançado em um abismo, onde o tempo perde o sentido e a vingança se torna sua única motivação. 10 anos depois, Leon ressurge em um mundo completamente novo, mas não como herói, e sim como um completo inútil e irrelevante que não serve pra nada. O alvo perfeito para valentões e uma conspiração que o arrastou para uma guerra entre dimensões. Agora esse cara vai ter que usar o seu poder sombrio e os segredos do passado para desvendar a verdade e, quem sabe, salvar um mundo que nem sequer é seu. Você está no canal do NCaps e essa é a história que veremos hoje. Já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o vídeo o máximo que puder. Verifique se você já está inscrito no canal e, dito isso, sem mais enrolações, vamos começar com essa história que tá simplesmente surreal. A história começa com o Rei Demônio esfarrapado preparando seu feitiço mais poderoso para acabar com o protagonista coitado, lançando um olhar assustado para Leon Klein. O monstro riu e gritou que aquele era o fim. Logo após dizer essas palavras, lançou uma enorme bola de fogo diretamente contra o rapaz que só estava ali parado observando. No entanto, o herói não iria desistir tão facilmente e conjurou um feitiço de gelo. Leon Klein foi lá e rebateu o ataque do seu oponente, para ver se conseguia acabar com ele de uma vez por todas. Agora, ele era a única esperança da humanidade, e como tal, era seu dever libertar o mundo da tirania do Rei Demônio Belfar. Continuando a bloquear o ataque inimigo, Leon encontrou um ponto vulnerável para tentar contra-atacar. Aproveitando-se que o Rei Demônio estava ali todo perdido, sem conseguir ver onde ele estava, o rapaz materializou uma parede de picos de gelo afiados com seu pé bem abaixo da bola de fogo. O Rei Demônio Belfar, focado em atacar, não acompanhou os movimentos do garoto e pagou por isso. Em uma batalha tão importante, negligenciou sua própria defesa e se ferrou. Foi perfurado por dezenas de lanças gélidas, indo direto lá para a cidade dos pés juntos. Belfar lançou um último olhar ao seu assassino. Leon Klein, nem ouse pensar que acabou. O Rei Demônio gritou todo irritadinho, após o que se dissolveu completamente por mais algum tempo. O protagonista não conseguia acreditar que realmente havia conseguido derrotar aquele cara, soltando um suspiro de alívio e teve certeza de que a ameaça finalmente havia passado. E então é isso, essa história acaba aqui, espero que você tenha gostado. Claro que não, vamos continuar, acabamos de começar, né? Tem muita desgraça ainda para acontecer por aqui. O grande mago Leon derrotou o Rei Demônio Belfar, trazendo de volta a paz no mundo todo. Ou pelo menos era o que todos pensavam, né? Alguns dias depois, no orfanato Tenuri, onde o herói do mundo, Leon, havia nascido e crescido, a carruagem já estava preparada e o rapaz pronto para ir embora dali. E o seu destino era o Castelo Real. Enquanto Leon conversava com um cocheiro, ouviu-se a voz de uma criança chamando seu nome. Uma garotinha com um ursinho de pelúcia na mão, meu Deus, que coisinha fofa, correu até o irmão e perguntou para onde ele ia. Ajoelhando-se diante dela, o rapaz explicou que fora chamado urgentemente para uma missão e pediu à irmãzinha que fosse uma boa criança e o esperasse. Acariciando a cabeça da menina, Leon prometeu ensinar-lhe magia novamente quando retornasse. O cara lançou o famoso "na volta eu compro". Poucas horas depois, o protagonista entrou na sala do trono do Palácio Real. Lá foi recebido de braços abertos pelo próprio rei e pelo príncipe Shark. Ajoelhando-se diante deles, o rapaz cumprimentou Sua Alteza e comentou que já fazia muito tempo desde a última vez que se encontraram. Uma voz feminina familiar foi ouvida de repente, surpreendendo Leon. Virando a cabeça, o rapaz viu a princesa Sera diante dele. Ele beijou a mão dela, todo apaixonadinho, e o rei explicou que havia convocado a princesa Sera de um reino vizinho, e especificamente para aquela reunião. Para ser sincero, assim que o rei contou a ela que o herói Leon viria ao castelo, ela imediatamente disse que chegaria o quanto antes. A propósito, Vossa Majestade, por que me convocou hoje? Perguntou o protagonista. Após pensar por um momento, o rei disse que, segundo o príncipe Shark, ainda havia uma caverna próxima onde surgiram os monstros. Pronto, lá vai o rei colocar o protagonista em problema de novo. Intrigado com essa informação, Leon exclamou que já havia derrotado o Rei Demônio. Por que os monstros ainda não haviam desaparecido? Em resposta, Sua Alteza explicou que esse era o motivo pelo qual queria que Leon investigasse a questão. Também havia relatos de que aqueles que entravam na caverna não retornavam. Caramba, se fosse eu ali eu ia falar, meu querido, vai você, eu não vou não, hein? Batendo palmas, o rei ressaltou que Leon Klein não era como os outros e que, mesmo indo sozinho, dificilmente algo lhe aconteceria. Afinal, ele foi capaz de derrotar o Rei Demônio, então não havia nada com que se preocupar. É claro que o protagonista não poderia discordar de Sua Alteza. Ele era simplesmente obrigado a eliminar os fatores que ameaçavam a paz do povo.
tinha essa obrigação, especialmente pelo futuro das crianças do orfanato. Inclinando a cabeça diante do rei, o rapaz disse que entendia tudo. Respeitosamente, ele aceitou o pedido do governante para investigar o caso dos monstros na caverna. Em troca, Sua Majestade prometeu ao rapaz que, após a investigação, pensaria em seu casamento com a princesa Sera. E rapaz, agora eu vi valor. Eles haviam conversado recentemente sobre isso. Olhando para a garota envergonhada ao seu lado, Leon apenas riu sem jeito. O rei ainda não havia mudado nada. Casar-se com uma princesa era algo inimaginável para um homem como Leon, e, pelo que parecia, na sala do trono, entre aquelas 4 pessoas, havia alguém que claramente não aprovava as decisões do soberano. Com um aceno de mão, o rei pediu ao herói que permanecesse no castelo naquela noite, acrescentando que Shark sabia onde ficava a caverna e o levaria até lá na manhã seguinte. No dia seguinte, enquanto Leon colocava todas as coisas necessárias na carroça, a voz do príncipe foi ouvida nas proximidades quando ele e seus cavaleiros se aproximaram do herói. Shark pediu desculpas pro cara por tê-lo feito esperar e, estendendo a mão ao rapaz, disse com um sorriso no rosto que seria um prazer trabalhar com ele nessa investigação. Leon apertou a mão do príncipe e retribuiu. Logo, os 2 homens nas carroças chegaram à caverna. Shark apontou o dedo para uma fenda na rocha e disse ao Sr. Leon que os monstros deveriam estar lá dentro. Observando tensamente a escuridão, o protagonista sugeriu a seu companheiro de viagem que prosseguisse com cautela. O local parecia bastante incomum. Havia enormes raízes crescendo por toda a parte, formando um verdadeiro sistema de túneis. Enquanto Leon observava, sentiu algo estranho. Seria a aura emanando daquele lugar o motivo pela qual as pessoas entravam ali e desapareciam? Olhando para aquelas malditas raízes, o rapaz quis pedir ao príncipe Shark que tivesse cuidado. De repente, o homem que se aproximava por trás dele perfurou sorrateiramente seu peito de lado a lado com uma espada. Poxa, que covardia pegar o cara pelas costas, lá ele. O ferimento não era fatal, mas por algum motivo Leon caiu de joelhos, incapaz de se mover. Percebeu imediatamente que a lâmina havia sido envenenada. Virando-se, horrorizado, viu Shark limpando friamente o sangue de sua espada. O rapaz ferido perguntou por que ele havia feito aquilo. Com um olhar de desprezo, o príncipe explicou que aquele era o local de sua execução. Leon havia atrapalhado por estar próximo demais da rainha Sera, quando era ele quem deveria estar no seu lugar. Olha só que cara ciumento. Agora o príncipe planejava fazer o herói desaparecer e encenar tudo como um acidente. Enfurecido, Leon gritou que aquilo era um absurdo e que não estava interessado em poder político. Ele apenas fazia o melhor que podia pelas crianças. Tal resposta apenas provocou a risada do príncipe, que cobriu o rosto com a mão. Shark riu tão alto que sua voz ecoou por toda a caverna. Aquelas crianças que eram tão importantes para você não estão mais aqui. O príncipe falou de forma sinistra, atirando algo no rosto do herói. Quando Leon viu diante de si o pedaço arrancado da cabeça de um ursinho de pelúcia que sua irmãzinha carregava, sem entender o que estava acontecendo, Shark explicou que na noite anterior havia incendiado o orfanato com todos dentro, pisando sobre a cabeça arrancada do brinquedo. Caramba, que pesado! O príncipe acrescentou que só causaria mais problemas se alguém se preocupasse com o desaparecimento de seu herói. Olhando para sua vítima com um sorriso impiedoso no rosto, disse que agora poderiam ir felizes juntos para o céu. Isso é bom, não é? Quando a realidade do que tinha acontecido lhe caiu sobre os ombros, raiva e medo se misturaram nos olhos de Leon. Antes que o rapaz pudesse gritar, o príncipe, que havia se aproximado, desferiu um chute em seu peito. Ainda sob o efeito do veneno paralisante, Leon foi lançado indefeso ao abismo e caiu lá embaixo. Obrigado pelo seu esforço, senhor herói da justiça, Shark disse com um sorriso zombeteiro, enquanto o fitava. Caindo no abismo sem fim, o enfurecido Leon não conseguiu pronunciar uma única palavra. Tudo o que lhe restava era aceitar sua morte iminente. Muito em breve, o rapaz alcançou o fundo da caverna. Então reinou um silêncio mortal. Ninguém sabe quanto tempo se passou desde sua queda, mas de repente uma gota d'água caiu em seu rosto, despertando-o. Abrindo os olhos bruscamente, Leon percebeu que ainda estava naquela caverna, sentado dentro da água. Eu quero saber como que ele sobreviveu a essa queda. O protagonista moveu o braço e confirmou que, por algum motivo, havia sobrevivido. Exatamente, é isso que eu quero saber. No mesmo instante, as lembranças da traição vil do príncipe Shark invadiram sua mente. Depois de perceber que todas as palavras daquele miserável eram realmente verdadeiras, Leon bateu os punhos contra o chão em desespero e gritou que nunca perdoaria aquele desgraçado. Saindo do lago, o rapaz decidiu que, antes de tudo, precisava encontrar uma saída dali. O lugar era imenso e ele não tinha ideia de onde devia ir. Seus pensamentos foram interrompidos por uma estranha luz violeta que surgiu diante dele. Logo à frente, cercado por uma aura sinistra, apareceu um monstro semelhante ao esqueleto de um enorme cão, embora fosse claramente uma criatura sobrenatural. Era diferente de qualquer coisa que Leon já havia enfrentado.
Por sorte, ao lançar uma bola de fogo diretamente contra o oponente, conseguiu derrotá-lo rapidamente. Tentando descobrir o que aquela criatura era, o garoto se aproximou dos ossos carbonizados. Nesse momento, uma estranha janela do sistema surgiu diante de seus olhos, informando que a missão secreta e estratégia da passagem infinita havia sido completada pelo milionésimo jogador. Franziu a testa, confuso. Leon tentou tocar o objeto misterioso diante dele, mas foi impedido por outro monstro que surgiu atrás, tal como o anterior. Sem querer perder tempo com aquela criatura fraca, o protagonista literalmente o incinerou com sua única bola de fogo. Ao voltar a olhar para a janela do sistema, notou que o número havia mudado para 2. Isso fez o cara perceber que, conforme ele derrotava mais monstros, maior o contador ficava. Fosse o que fosse, naquele momento, era mais importante encontrar uma saída, claro. Caminhando pela caverna, Leon encontrou uma fonte de água parecida com aquela que ele tinha caído lá, lembra? Mas ao contrário do lago anterior, estava repleta de esqueletos e armaduras de aventureiros. Ah, já sei, são essas aquelas pessoas que o rei disse que desapareceram quando entraram na caverna. Ajoelhando-se diante dos mortos, o protagonista furioso percebeu que não podia simplesmente morrer daquele jeito. Desde aquele dia, Leon Klein passou por inúmeras explorações e batalhas. Um ano inteiro se passou e ele ainda não havia encontrado a saída. O que o mantinha são em meio a tantas lutas era apenas o espírito de vingança que nutria contra Shark. Muito tempo se passou desde então, e a cada marco atingido ao destruir monstros, Leon aprendia uma nova magia. Ao alcançar a marca de 100.000 inimigos derrotados, recebeu o atributo de magia negra. No início, não queria usar essa habilidade, pois nunca ouviu falar dela e desconhecia suas consequências, mas depois percebeu que aquele era o poder necessário para se vingar de Shark. Finalmente, 10 anos se passaram desde que entrou naquela caverna. Leon Klein havia conquistado todas as recompensas possíveis por derrotar monstros e concluiu a missão secreta. Em 10 anos, exterminou 1 milhão de inimigos e conseguiu permanecer vivo. Após completar a missão, o protagonista começou a ouvir uma voz desconhecida, mas agradável. Ela pedia que derrotasse alguém. Assim que a voz fez tal exigência, uma luz solar surgiu diante de Leon. Cobrindo o rosto com a mão, ele viu um imenso portão dourado resplandecente. Não tinha escolha a não ser atravessar aquelas portas e descobrir o que diabos aguardava do outro lado. A seguir, será que ele conseguirá retornar à superfície? Eu não acho, tá parecendo muito uma armadilha isso aí. E se conseguir, o que terá acontecido no mundo durante sua ausência? Pensando em tudo isso, Leon despertou e sentiu-se deitado de bruços na água. Abrindo os olhos, levantou-se com dificuldade e, no reflexo da água, viu um rosto de um homem que não conhecia. Diante dele, o garoto atônito se levantou de súbito e se virou, tentando entender onde estava. O que viu era inexplicável. As construções ao redor não se pareciam com nada existente no seu mundo. Onde diabos eu vim parar? Era a única coisa em sua mente. Enquanto tentava descobrir para onde havia sido lançado, uma voz próxima, surpresa por ele ainda estar consciente, chamou pelo nome de Kurobane. Um sujeito de cabelos vermelhos comentou que ele era bem resistente como saco de pancadas. Leon olhou confuso para aqueles caras e perguntou se eles estavam falando com ele. Quem eram eles, afinal? Claramente irritado, um homem corpulento ordenou que o rapaz calasse a boca e parasse de falar aquelas coisas estranhas. Aproximando-se, agarrou firmemente a cabeça do garoto, que estava sentado na frente, e começou a afogá-lo na água. O estranho de cabelos vermelhos aconselhou-o a finalmente acordar, já que ainda estava meio adormecido. Ainda sem entender o que aqueles desgraçados queriam dele, Leon decidiu se defender, abrindo os braços para os lados. Ele ativou o atributo de magia da água e usou o feitiço Flagelo das Enchentes. No mesmo instante, enormes pilares de água se ergueram da fonte, arremessando o Brutamontes alguns metros para o lado, fazendo-o cair no chão. O traseiro do estranho ruivo rolou pelo chão. O Brutamontes ergueu os olhos e viu Kurobane de pé, confiante, aquele que até pouco tempo atrás não conseguia resistir quando o espancavam em grupo. O que havia acabado de acontecer? Teria ele realmente feito aquilo? Enquanto os capangas perguntavam se estava tudo bem, Maccabi, caído no chão, olhou nos olhos de seu subordinado e não podia acreditar que aquilo tinha sido obra dele. Resmungando de insatisfação, o Brutamontes decidiu que não deveria se meter mais com aquele sujeito, e disse a seus oponentes que era hora de darem o fora dali. O cara regou. Leon só conseguiu encarar, atônito, os estranhos em fuga, tentando entender o que diabos havia acabado de acontecer. Você liberou tanto poder, mesmo com sua magia suprimida. Uma voz misteriosa perguntou melancolicamente, como se viesse da cabeça do protagonista, enquanto flutuava em sua direção. Pronto, o cara tá ficando louco agora. A chama violeta destacou que não podia esperar nada menos de Leon-sama. Percebendo que o rapaz teria muitas perguntas, a chama subiu bruscamente e sugeriu que conversassem em outro lugar.
Tentando fazê-la parar, Leon a seguiu. Finalmente, a chama fez uma pausa e disse que agora que tinham chegado até ali, tudo deveria ficar bem. Depois dessas palavras, o objeto voador brilhou com uma luz tão intensa que o protagonista precisou cobrir o rosto com as mãos. Quando a luz diminuiu, ele baixou as mãos e viu uma pequena garota de cabelos azuis. Essa garota estava vestida como uma feiticeira, correndo em sua direção e se atirando em seus braços. Oh, maravilha! Eufórica, a garota exclamou que era uma honra conhecer Leon-sama. Rapidamente, o protagonista a segurou pelos ombros e a afastou, perguntando quem ela era e se sabia explicar o que estava acontecendo ali. A menina pediu desculpas e se apresentou como Luna, uma mensageira da deusa. Confuso, o garoto quis esclarecer que tipo de mensageira ela era. Luna explicou que havia simplificado seu título, mais especificamente, ela era um conduto para os mortos. Eu continuo sem entender nada. A mensageira da deusa explicou que Leon realmente havia morrido quando foi empurrado do penhasco naquela caverna, agora que ele estava em um mundo diferente do original. Ele havia possuído o corpo de um garoto daquele mundo através do poder da deusa. Depois de receber tantas informações novas, Leon demorou para aceitar o que havia acontecido e se acalmar. Luna tentou se desculpar por despejar tudo aquilo de uma vez, reconhecendo que era impossível não ficar confuso numa situação dessas. O rapaz apenas sorriu e disse que estava tudo certo, já que tinha organizado tudo em sua cabeça. Pensando nisso, o protagonista se perguntou por que seu mestre o havia trazido para aquele mundo. A jovem de cabelos azuis estava prestes a responder quando, de repente, uma luz verde brilhante surgiu diante de Leon e Luna. Um enorme portão verde apareceu, semelhante em tamanho ao que Leon havia atravessado ao sair da masmorra da última vez. E estendendo a mão para o rapaz, a mensageira da deusa comentou que o portal havia surgido na hora certa e ajudaria a responder sua pergunta. Leon, hipnotizado diante daquele enorme portão, não podia imaginar o que aguardava ao atravessá-lo. E lá vai Leon de novo atravessar mais um portão. Assim que passou pelas portas, viu algo que não presenciava havia mais de uma década. Ele viu a criatura contra a qual havia lutado antes mesmo de se tornar um herói mundial de seu mundo. Não havia dúvida, o monstro que corria em sua direção era um antigo servo do Rei Demônio Belfar. Tratava-se de Gransaurus, um inimigo intransponível que possuía uma barreira mágica extremamente poderosa. 10 anos atrás, Leon Klein levou mais de 3 dias para derrotar aquela fera em seu mundo original. Agora, não tinha escolha a não ser enfrentá-la de novo. Mas antes que o Sr. Leon entrasse na batalha, Luno aconselhou a usar a sua nova magia e prometeu que a vitória seria fácil, adivinhando rapidamente do que ela falava. O rapaz ativou o atributo de magia das trevas. Ao mesmo tempo, Gransauro já avançava pronto para abocanhá-lo com sua mandíbula poderosíssima. Assim que Leon deixou o mana negro fluir por suas veias, uma aura assustadora se formou ao seu redor, alcançando o monstro. O protagonista usou a habilidade Ruptura de Bênçãos, e em segundos, a barreira quase invencível do Gransauro se despedaçou completamente. Leon jamais havia sonhado com tal poder no passado. Perdendo sua defesa impenetrável, o monstro tentou fugir o mais rápido possível, mas é claro que não conseguiu. Retirar bênçãos não era a única coisa que a magia negra poderia fazer. Com um único movimento, Leon conjurou o feitiço Garras da Morte, perfurando o pescoço do inimigo. O Gransaurus caiu morto a seus pés. Fácil demais. A luta não durou nem 30 segundos. Por favor, pode mandar o próximo. A criatura que outrora fora quase tão poderosa quanto o Rei Demônio foi derrotada muito facilmente. Luna exclamou alegremente, parabenizando o Leon-sama pela vitória. O protagonista, chocado, olhava para a mão envolta em energia sombria, sem acreditar que possuía tamanho poder. Enquanto a mensageira da deusa celebrava a vitória de seu ídolo, Leon permaneceu parado por um tempo olhando para o corpo do Gransaurus. Logo depois, fitou a garota animada e perguntou: "Por que diabos você não me contou sobre esse poder desde o começo?" Murmurou o rapaz, olhando-a com desprezo. Luna, por sua vez, pediu desculpas e disse que era melhor ver na prática o quanto esse poder diferia do que ele usava antes. Suspirando fundo, Leon afirmou que entendia a situação. Se ele havia sido transportado para ali, significava que o Rei Demônio Belfar também viria para aquele mundo. Elogiando a astúcia do rapaz, Luna explicou que o portão pelo qual haviam passado recentemente havia sido formado devido à influência do Rei Demônio, caso o rapaz decidisse sair. No entanto, o mundo em que ele está agora pode acabar sendo destruído por esses monstros. Diante disso, o protagonista entendeu que não era surpresa a deusa ter designado um guia para ele e o trazido para este mundo. Ainda assim, Leon se perguntava se não era por causa de Belfar que havia sido chamado para cá. Erguendo os olhos, o rapaz viu uma barreira com um emblema bastante familiar, tremulando por perto. Era o mesmo que ele já havia visto em seu mundo original. Uma tatuagem com aquele exato desenho estava na palma da mão de Shark. Isso não significava que aquele miserável também tinha vindo para este mundo? Ao pensar nisso, Leon foi tomado por uma raiva incontrolável.
Luna queria muito confortar o rapaz, mas de repente viu algo que poderia atrapalhar seus planos futuros. Depois de se desculpar com Leon-sama, a mensageira da deusa desapareceu rapidamente para não causar problemas a ele. Com licença, disse a voz de uma mulher desconfiada, aproximando-se do rapaz por trás. Quando a garota se virou para ele, Leon a olhou perplexo. Aproximando-se, a estranha cumprimentou e pediu um instante de sua atenção. A moça perguntou se havia um portal aberto por perto. Luna, como se estivesse alojada na mente de Leon, percebeu o cheiro de problema e aconselhou-o a fingir que não sabia de nada. O rapaz respondeu à estranha que não tinha visto nada parecido. A garota, pensativa, comentou que era estranho, pois podia jurar que tinha sentido a presença de um portal por ali. Então, observando mais de perto o rosto do rapaz, lembrou-se dele. A moça perguntou se ele não era o mesmo estudante que anteriormente andava junto com aqueles delinquentes. Leon tentou responder algo, mas a estranha apenas se curvou e pediu desculpas para ele. Disse que tentou impedi-los, mas percebeu tarde demais que não havia nada que pudesse fazer. Sorrindo, o rapaz respondeu que não era algo pela qual ela deveria se desculpar. Leon não sabia quem era aquela garota, mas imediatamente a achou honesta e bastante direta. Confirmando mais uma vez que não havia visto nenhum portal, a moça despediu-se dele, dizendo que precisava voltar ao dormitório. Depois que ela se afastou, Luna apareceu e comentou que aquela jovem era incrível por conseguir sentir a presença do portal. Além disso, agora Leon-sama havia descoberto a bandeira daquele grupo, e os destinos deles inevitavelmente se cruzariam de novo em breve. Enquanto a mensageira da deusa encantada falava isso, o protagonista apenas observava confuso, sem entender bulhufas do que ela estava falando. Algum tempo depois, nos dormitórios estudantis, quando Leon se aproximou da porta de seu quarto, viu uma pilha de papéis com insultos colados nela. Suspirando pesadamente, ele encarou aquela arte ofensiva, enquanto os colegas que assistiam começaram a zombar dele. Segurando a maçaneta, Leon entendeu de imediato em que tipo de situação estava. Pensou que a garota que haviam conhecido no outro dia devia ter sido uma exceção. Quando ficaram sozinhos no quarto, Luna assumiu a forma de uma baixinha indignada e gritou: "O que há de errado com esses caras? Por que escrevem coisas tão vulgares?" Enquanto Leon explorava o novo quarto, percebeu que Kurobane, o dono original do corpo que ele havia assumido, devia ter passado por tempos bem difíceis. Sentando-se na cama, o rapaz fez outra pergunta: "O que há de errado com a escola deste mundo? Alguém me explica por que o brasão é exatamente igual ao símbolo na mão de Shark? Será que o príncipe também viajou para este mundo junto com o Rei Demônio?" Infelizmente, Luna não soube responder. Na verdade, ela não sabia muito sobre aquele mundo, apenas aparecia de vez em quando para guiar Leon-sama. Até agora, não havia visto o príncipe ali. Agradecendo a mensageira da deusa, o rapaz disse que queria muito chegar ao fundo de tudo aquilo, mas por enquanto precisava primeiro entender como funcionava a academia. Mesmo que tivesse de deixar o caso de Shark de lado por enquanto, nunca esqueceria o que ele havia feito. Logo, o dia seguinte chegou. Primeiramente, Leon decidiu mudar um pouco o seu visual, adotando um novo corte de cabelo. Observando, Luna continuou a incentivá-lo. Ela realmente gostou daquele novo estilo dele, que o deixou bem mais imponente. Vestindo a jaqueta, Leon notou que, por enquanto, deveria agir como o original Kurobane, inclusive imitando sua forma de falar. Pegando sua bolsa, o rapaz deixou o dormitório e seguiu para a academia. Hoje, precisava se esforçar o máximo para aprender mais sobre aquele mundo. Havia poucas coisas que Leon sabia sobre ali. Alguns anos antes, espaços misteriosos chamados portais começaram a aparecer. Ao mesmo tempo, surgiram pessoas capazes de usar magia. Muitos monstros perigosos saíram dos portais, e aqueles que os derrotavam podiam extrair recursos valiosos dali. O número de caçadores dispostos a esse trabalho só aumentava a cada dia. Dizia-se que a Academia Imperial Sagrada que treinava esses caçadores. Enquanto refletia sobre tudo isso, Leon Klein ouviu barulhos do lado de fora que chamaram sua atenção. Olhando pela janela, viu a presidente do conselho estudantil da Academia Mikoto. Apenas pelo jeito como ela usava os feitiços, dava para perceber que era muito habilidosa com a magia. Quando o sinal do intervalo tocou, Leon deixou a sala e quis seguir para a biblioteca em busca de mais informações. No entanto, bloqueando seu caminho estava um homem ruivo que ele já conhecia. Encarando seu subordinado com um sorriso, Makabe lembrou de que era hora de fazer alguns pequenos serviços. O Brutamontes agarrou Kurobane pelo ombro e disse que estava com muita vontade de comer pão naquele dia. Olhando calmamente para o rosto de Makabe, Leon sugeriu que, nesse caso, ele deveria ir até o refeitório e pegar algo para comer. O Brutamontes, claro, não esperava uma resposta tão grosseira e por isso ficou furioso, chamando o rapaz de bastardo. Makabe gritou, perguntando por que de repente ele estava agindo tão arrogante desde o dia anterior. Continuando a segurar firmemente o garoto pelo ombro, o homem corpulento levou a mão direita de lado e começou a preparar um feitiço, prometendo dar-lhe uma lição imediatamente. Izumiya Mikoto, que havia notado a confusão, tentou impedir os valentões, lembrando-os de que o uso de magia era proibido no terreno da escola.
No entanto, isso não impediu Makabe, que estava pronto para acabar com o garoto insolente usando um martelo de pedra. Ótimo, Grief, murmurou Leon, olhando para o homem corpulento com desprezo. No dia seguinte, ativou o atributo de magia negra, abrindo uma fenda no espaço. Ele começou a absorver completamente a magia inimiga. Esse feitiço de energia sombria era chamado Devorador Sinistro. O martelo de pedra que Makabe havia criado desapareceu no mesmo instante, sumindo no vazio. Fechando a fenda espacial com acenos de mão, Leon finalmente neutralizou o ataque daquele brutamontes maluco. Makabe e a presidente do conselho estudantil ficaram paradas, chocadas, observando o rapaz por mais um tempo. Depois de se desculpar com os colegas, Leon disse que precisava ir, ainda sem acreditar no que tinha visto. Izumiya permaneceu imóvel, encarando o garoto. Após a aula, Leon recebeu uma carta de Makabe. O valentão, aparentemente em busca de vingança, havia convocado o rapaz para o campo de treinamento. Vendo a carta, Luna perguntou por que ele simplesmente não a ignorava. Leon, por outro lado, foi firme ao dizer que queria aceitar o desafio. Afinal, seria bom reduzir os obstáculos em seu caminho. Mudando rapidamente de opinião, Luna também se animou com a ideia de acabar com aquele insolente, mas Leon apenas lhe lançou um olhar e pediu que ficasse escondida. No fim da tarde, no campo de treinamento ao ar livre, Makabe não esperava que o inútil Kurobane realmente aparecesse ali. A primeira pergunta do Brutamontes foi sobre o que tinha acontecido naquela tarde. Sem uma resposta clara do rapaz, o valentão ofereceu-lhe uma luta 1 contra 1. Makabe pensou que aquele fedelho precisava aprender uma lição se fosse continuar se comportando assim. Depois de aceitar a luta, Leon acrescentou uma condição. Se vencesse, o Brutamontes nunca mais o incomodaria. Agarrando o próprio rosto com raiva, Makabe gritou que não entendia o que tinha acontecido com aquele garoto. Até ontem, ele tremia de medo se o valentão apenas o empurrasse. Mandando o homem corpulento parar de falar, Leon fez sinal para que começasse logo. Irritado, Makabe concordou em iniciar imediatamente e ordenou que seus capangas atacassem ele. Os dois valentões prepararam feitiços e avançaram de ambos os lados. Já estavam quase em cima dele, mas Kurobane continuava parado, sem fazer nada, rindo. Com um sorriso maligno, Makabe gritou que estava mentindo quando disse que a luta seria 1 contra 1. Eu sabia que faria isso, respondeu Leon calmamente. Depois de dizer isso, ele abriu os braços para os lados e estendeu os dedos na direção do inimigo que avançava. No momento seguinte, ativou o atributo de magia negra e lançou o feitiço Espelho da Negação. A magia de ataque que havia sido conjurada para feri-lo foi refletida de volta contra o próprio agressor. Com apenas alguns gestos, os dois foram completamente incapacitados. Tudo o que Makabe pôde fazer naquela situação foi ficar parado, de boca aberta, aguardando seu destino. Pedindo desculpas ao Brutamontes, Leon disse que nunca mais permitiria ser pego de surpresa, e mais importante ainda, não tinha intenção de perdoar quem tentasse atacá-lo dessa forma. Depois de explicar isso para o seu oponente obtuso, Leon começou a concentrar a energia sombria em sua mão e caminhou lentamente em sua direção. Atônito, Makabe ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. A magia podia ser dividida em 4 categorias: vento, água, fogo e terra. Que tipo de magia aquele sujeito estava usando? Tremendo de medo, o homem corpulento perguntou a Kurobane como alguém tão inútil quanto ele podia usar tal poder. Inútil, é? Repetiu Leon, com ódio, olhando impiedosamente para o valentão. Não acredito que você ainda ouse menosprezar alguém numa situação dessas. Desesperado, Makabe estendeu o braço e tentou lançar uma bola de fogo contra o rapaz, mas nem percebeu Leon Klein se aproximando dele. Seus movimentos eram rápidos demais para o olho humano. Já ao lado do seu inimigo, Leon colocou a mão em seu pescoço e o atingiu com magia sombria, fazendo-o perder a consciência. Makabe não queria aceitar o que tinha acabado de acontecer. Como poderia perder para alguém assim? Aquele fedelho. Pouco depois, o Brutamontes finalmente desmaiou. Ele caiu no chão que nem uma tábua e Leon conseguiu dissipar a energia sombria que o envolvia. Luna apareceu diante do rapaz e comentou que a habilidade de privar os outros de mana usando magia das trevas era algo bastante útil. Concordando, Leon refletiu que, depois de sentir aquilo, era improvável que aquele sujeito voltasse a incomodá-lo. De qualquer forma, estava satisfeito por tudo ter terminado sem maiores consequências. Assim que disse isso, um estrondo alto ecoou de algum lugar. Em seguida, uma sirene tocou, alertando todos os alunos da academia para evacuar. Sentada ao microfone, a presidente do conselho estudantil anunciou que um portal havia surgido perto da área de treinamento da academia. O nível de ameaça foi classificado como categoria vermelha, o mais alto nível de perigo. Ao ouvir a sirene, os estudantes correram para fora das salas e dormitórios. Izumiya Mikoto, descendo ao corredor, informou a todos que deveriam evitar lutar contra monstros enquanto evacuavam a cidade.
A própria garota deveria iniciar imediatamente o processo de selamento do portal. No entanto, um dos professores a impediu e relatou que o diretor havia ordenado que ninguém deveria lidar com portais de categoria vermelha. Se os estudantes fracassassem na investida por imprudência, a academia seria responsabilizada. Sem querer ouvi-lo, a garota lembrou que no passado, quando um portal de categoria vermelha surgiu, os moradores das casas vizinhas sofreram grandes danos. O motivo pelo qual os alunos frequentam aquela academia era justamente para aprender a lidar com esse tipo de situação. É por isso que não podia fazer outra coisa a não ser selar imediatamente aquele portal. Com o surgimento dele, monstros começaram a sair. Aqueles que estavam nas proximidades foram os mais azarados. Um dos estudantes, percebendo que não tinha energia nem velocidade suficiente para fugir dos lobos, parou e tentou enfrentá-los com uma flecha de pedra, mas é muito burro mesmo. Infelizmente para ele, os monstros de nível vermelho eram fortes demais para sofrer qualquer dano com esse ataque. Se ninguém estivesse por perto, aquele garoto teria sido a primeira vítima das criaturas que escaparam. Ele foi muita sorte, porque Izumiya Mikoto não tinha recuado e correu ao seu auxílio. Com alguns disparos precisos de lança de gelo, a garota perfurou todos os lobos que o atacavam. Ela era uma das poucas estudantes da academia capazes de enfrentar inimigos tão poderosos. Aproximando-se do garoto assustado, Izumiya perguntou se ele conseguiria correr e depois aconselhou a procurar ajuda de outros colegas e, é claro, se afastar daquele portal. Ainda havia alunos por ali que precisariam ser evacuados. Além disso, a área ficava muito próxima da cidade. Nesse caso, Izumiya não tinha outra escolha. Para evitar sacrifícios desnecessários, teria que derrotar o mestre daquele portal. Leon e sua guia observavam de longe a forma como ela derrotou os monstros e entrou no portal. Com um olhar reflexivo, o protagonista perguntou à Luna o que precisavam fazer para fechar aquele portal. A resposta era óbvia: derrotar o monstro que o controlava, normalmente chamado de chefe. Ah, só isso? Facinho então. Diante disso, Leon sugeriu que fossem até lá imediatamente, mas Luna advertiu de que, embora a magia das trevas fosse incrivelmente poderosa, consumia muito mana. Avançar poderia ser extremamente perigoso. O protagonista, porém, não se deixou abalar e explicou à mensageira da deusa que suas ações não eram motivadas por ninguém além dele mesmo. Ainda assim, não podia ignorar tal ameaça, pois sabia por experiência de vida o quão devastadoras poderiam ser as consequências da inação em situações assim. Leon-sama é realmente uma pessoa incrível, disse Luna, sorrindo para o rapaz. Ao se aproximarem da entrada, o protagonista sugeriu que se apressassem. Depois disso, ele e a mensageira da deusa saltaram juntos. Enquanto isso, Izumiya Mikoto continuava sua batalha contra os monstros nas cavernas de fogo dentro do portal. Como esperado de criaturas de categoria vermelha, a luta não era nada fácil. Quando estava prestes a atingir seu limite, uma serpente flamejante surgiu atrás dela. Assustada, Izumiya percebeu rapidamente que não teria tempo de desviar. Nesse exato momento, o atributo da magia das trevas foi ativado e as garras da morte perfuraram mortalmente a enorme criatura. Espantada diante da energia sombria emanando do monstro derrotado, Lia tentou compreender o que acabara de acontecer. Somente depois de alguns instantes percebeu quem era seu salvador. Voltando a olhar para a figura na escuridão da caverna, reconheceu seu colega de classe, Kurobane. O brabo, ele mesmo, um simples faz-tudo para um grupo de valentões, que agora havia entrado em um portal de categoria vermelha e salvado a presidente do conselho estudantil. Aproximando-se dele, Izumiya, ainda descrente, perguntou se seus olhos não a estavam enganando. Saltando sobre a cauda da criatura morta, o rapaz respondeu que estava feliz por ela não ter se ferido. Aproveitando o momento, a garota agradeceu por tê-la salvado em uma situação tão perigosa, e logo decidiu perguntar que tipo de magia ele tinha usado, quem afinal ele realmente era. Virando-se, o rapaz lembrou a presidente do conselho estudantil que havia coisas mais importantes a fazer naquele momento. Precisavam priorizar o fechamento do portal, afinal, era para isso que tinham ido até lá, não era verdade? Concordando com ele, Izumiya afirmou que deveriam seguir em frente. Enquanto caminhava ao lado do rapaz, a garota lançou outro olhar para a serpente derrotada. Ela já tinha ouvido falar de um estudante chamado Kurobane, que inclusive havia ficado em último lugar na batalha de treinamento da academia. Essa era, de fato, uma nota justa para ele. Mas então, como poderia ser capaz de usar uma magia tão poderosa? Decidiu não se deixar distrair por isso naquele momento e continuou correndo com o rapaz mais fundo na masmorra dentro do portal. Logo, os dois foram cercados por monstros de todos os lados. Sem hesitar, a presidente do conselho estudantil lançou o feitiço Prisão de Água. Capturando todos os monstros em uma imensa esfera de água, ela começou a arrastá-los para um único ponto. Presos, sem conseguir respirar, os inimigos foram neutralizados e os estudantes puderam avançar. Leon não pôde deixar de se impressionar com aquela magia, não podia esperar nem menos da melhor aluna da academia.
Depois de um tempo, o chão sob seus pés se partiu e um terremoto começou. Um enorme golem de pedra de um olho só emergiu de um monte de rochas. A criatura imediatamente tentou atacar Leon, mas ele desviou do golpe sem dificuldades. Saltando para trás e estendendo a mão, o rapaz ativou novamente o atributo da magia das trevas. Dessa vez, usou a habilidade Lâmina Cega contra o inimigo. No segundo seguinte, a criatura gigante havia se transformado em nada mais do que um monte de pedras. Observando isso, Izumiya percebeu de imediato que ele havia mirado diretamente no ponto fraco do monstro, seu olho, derrotando-o com um único ataque. Aquilo não era apenas mérito de sua magia única. Ele ativava rapidamente e a usava com extrema precisão, agindo como um guerreiro experiente que lutava contra monstros havia décadas. Logo, os dois chegaram ao local onde o chefe final da masmorra os aguardava, prontos para uma batalha daquelas. Kurobane perguntou à sua parceira se ela estava pronta. Após uma resposta afirmativa, o rapaz e Izumiya cruzaram a entrada da câmara do mestre do portal. O inimigo deles não era outro senão um dragão da lava. Até mesmo os livros didáticos classificavam aquela criatura como um monstro extremamente perigoso. Ao ver a majestosa criatura diante de si, Izumiya ficou paralisada. O colega foi lá e trouxe ela de volta à realidade, que aproveitou para pedir que ela tivesse cuidado e explicou que o dragão de lava os atacaria constantemente tanto com fogo quanto com sua cauda, usando-a à distância. Mal haviam terminado de discutir o plano entre eles quando o inimigo já começava a preparar o primeiro ataque. Com aquela bocarra escancarada, o monstro liberou um poderoso jato de plasma contra os intrusos, derretendo tudo em seu caminho. Izumiya conseguiu desviar do primeiro ataque do inimigo, mas não reagiu de imediato ao golpe da cauda, contra o qual seu colega havia o alertado. Por milagre, conseguiu escapar mais uma vez, sem se ferir. Ô garota de sorte! Tudo acontecia exatamente como Kurobane havia lhe dito. Tomando uma boa posição, a garota lançou uma lança de gelo mirando diretamente no rosto do dragão de lava. No entanto, descobriu que o gelo não era uma arma eficaz contra a magia daquele chefe. Normalmente esse ataque seria extremamente poderoso contra o atributo fogo, mas o calor do dragão de lava era tão intenso que neutralizava completamente a vantagem do gelo. Durante todo o tempo, Izumiya Mikoto servia de isca perfeita, atraindo a atenção do chefe para si e permitindo que seu colega se aproximasse. Parado diante do rosto do monstro, Kurobane usou garras da morte contra ele. Percebendo que não conseguiria resistir àquela magia poderosa, o dragão bateu as asas em velocidade tremenda, alçando o voo. O monstro tentava se afastar o máximo possível daquele homem perigoso. Na verdade, Leon não fazia ideia de que aquele dragão ainda possuía a habilidade de voar. Enquanto pensava no que deveriam fazer, Lia correu até ele e perguntou se iriam deixá-lo escapar assim, sem mais nem menos. Virando-se para ela, Kurobane perguntou se era capaz de usar magia além do atributo água. Ao receber a resposta afirmativa, o rapaz pediu que a garota tentasse, ao menos por um instante, desacelerar o dragão com magia do vento. A presidente do conselho estudantil respondeu que agora confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa. Então ativou o atributo de magia do vento. Com as mãos estendidas, Lia canalizou uma poderosa corrente de mana. Diante da criatura que tentava voar para longe, o feitiço Rajada de Ar formou fortes correntes ao redor dela, atrapalhando muito sua velocidade de voo. O dragão de lava rugiu em desespero ao sentir sua movimentação limitada. Nesse momento, a mensagem da deusa avisou Leon-sama que o inimigo havia parado de se mover. Dando um passo à frente, o rapaz ativou o atributo da magia das trevas e lançou o feitiço Regente do Abismo. O corpo do dragão de lava foi envolvido por centenas de borboletas sombrias. E esperando o instante certo, Leon estalou os dedos. As borboletas presas ao monstro de todos os lados começaram a brilhar intensamente. Ainda tentando escapar das correntes de vento, o dragão rugiu ainda mais alto. No segundo seguinte, houve uma explosão ensurdecedora. Diante daquela visão impressionante, Izumiya cobriu os olhos com as mãos para se proteger da luz ofuscante. Quando a fumaça da explosão se dissipou, os dois estudantes viram diante de si a imagem de um dragão de lava derrotado. Como de costume, a eufórica Luna começou a elogiar seu amado Leon-sama, comentando que não esperava nada menos dele. "Você conseguiu", disse Izumiya Mikoto, aproximando-se do rapaz e ajeitando os cabelos. Sorrindo, afirmou que tinha muitas perguntas a fazer, mas antes precisava admitir que havia sido uma batalha incrível. Encostando o punho no de sua parceira, Kurobane concordou e acrescentou que tudo só tinha sido possível graças a ela. Pronto, agora vai virar história de romance isso aqui. Pouco tempo depois, o portal desapareceu e os dois estudantes que derrotaram o chefe retornaram ao seu mundo. Olhando ao redor, Leon disse que haviam cumprido sua missão e observou que os danos na área também pareciam estar sob controle. As reflexões do garoto foram interrompidas pela voz de um homem que chamava pela presidente Izumiya Mikoto.
Um sujeito de terno parado diante de um carro pediu que ela explicasse o significado de ignorar completamente suas ordens. Aquele homem era o diretor da Academia Imperial Sagrada, Shidou Atsushi. Irritado, o homem perguntou à presidente Izu como ela poderia explicar o fato de ter desobedecido. Calma, cara, eles conseguiram derrotar o monstro, isso que importa. Essa foi a primeira vez que Leon Klein viu o diretor da academia. O Sr. Shidou Atsushi havia fundado a Academia Imperial Sagrada, reunindo jovens magos sob sua proteção e acumulando uma fortuna com isso. Se era o diretor da academia, havia uma boa chance de estar conectado a Shark. Ainda era cedo para tirar conclusões. Mesmo assim, Izumiya tentou se justificar diante do diretor, dizendo que nem mesmo os estudantes poderiam simplesmente fechar os olhos diante de todo aquele perigo. Porém, Shidou a interrompeu e respondeu que senso de justiça não era desculpa universal. Seu fracasso pessoal poderia facilmente manchar o nome da Academia Imperial. Essa atitude em relação à presidente do conselho estudantil deixou Kurobani irritado. Ele perguntou ao diretor se não deveria escolher palavras mais adequadas ao falar da determinação e coragem de uma aluna. Shidou, por sua vez, perguntou quem pediu a opinião dele. Eita, toma essa então! Ele também perguntou quem ele era, já que nenhum estranho tinha permissão de estar ali. Então, Izumiya explicou que aquele rapaz não era um estranho. Ele fora o único motivo pelo qual conseguiram fechar o Portal Vermelho. Tal notícia fez o diretor rir de forma incrédula. Ele não podia acreditar que a presidente estava defendendo um fracassado que ocupa a última posição da academia. Seguindo em direção ao carro, disse que não ouviria mais aquele absurdo, mas Izumiya tentou detê-lo, querendo provar que estava certa. Virando-se para ela, Shidou sugeriu que cuidasse das consequências, em vez de brincar com ele. Depois disso, entrou no carro e foi embora. Esse homem despertou o interesse de Leon Klein. Agora era seu dever descobrir se ele tinha alguma ligação com Shark. Naquela mesma noite, o rapaz voltou ao dormitório acompanhado de Luna. A mensageira da deusa, irritada, comentou que aquele diretor idiota era insuportável. Todos na academia pareciam tratar Kurobani da mesma forma que ele. Enquanto Luna refletia sobre isso, viu Leon examinar um caderno. Tratava-se do diário do próprio estudante Kurobani, cujo corpo ele havia assumido ao perder a consciência. Pelas anotações, ficava claro que aquele garoto sofria de exaustão nervosa severa. Leon leu em voz alta alguns trechos. Não tenho mais forças. Comecei a me tornar um caçador, esperando ganhar dinheiro para o tratamento da minha irmã, mas parece que não tenho nenhuma habilidade mágica. Todos me desprezam. Eles me assediam e me maltratam. Cada dia é como um inferno. As últimas palavras escritas nesse diário faziam Leon sentir toda a dor de seu antecessor. E estou tão cansado de tudo, não aguento mais. Após ler essa frase, o rapaz fechou o diário, levantou-se da mesa, caminhou até a janela e olhou para a lua. Naquela noite, ele fez uma promessa a si mesmo. Provaria a todos que estavam errados. Na mesma noite, no escritório do diretor da academia, sentado em sua cadeira e fumando um charuto, Shidou Atsushi analisava alguns documentos. O caso do estudante Kurobani mais uma vez confirmava o quanto ele era um fracassado. O diretor se irritava com o fato de um verme como aquele ousar contradizê-lo. Provavelmente nem percebia que em breve seria expulso da academia. Enquanto isso, no banho, Izumiya refletia sobre tudo o que havia acontecido naquele dia. Não conseguia acreditar como alguém com habilidades tão incríveis podia receber a classificação mais baixa. Devia haver algum engano. Kurobani não poderia ter acumulado uma força tão incomparável em tão pouco tempo. No dia seguinte, no prédio principal da Academia Imperial, bloqueando o caminho de Kurobani, um rapaz desconhecido pediu um momento. Seu nome era Naruse Shuya, vice-presidente do Conselho Estudantil da Academia Imperial Sagrada. Naruse disse ter ouvido rumores de que Kurobani havia saído do portal ontem junto com a presidente Lia, e questionou se ele tinha se aproveitado do caos para roubar materiais da masmorra. Lia dizia a todos que o garoto a havia ajudado, mas, conhecendo sua natureza, todos achavam que ela apenas estava tentando encobrir Kurobani. Pessoas como ele não tinham direito de incomodar o presidente. Leon começava a se irritar com a arrogância do sujeito de óculos. Tentou explicar que apenas queria fechar o portal, mas tais palavras, vindas de alguém que nunca venceu uma única batalha de treinamento durante todo o período de estudos, não inspiravam confiança. Enquanto Naruse afirmava que nenhuma criança acreditaria em tamanha besteira, os dois foram interrompidos pela presidente Lia, que chamou Kurobani, dizendo que o procurava. Determinada a não prolongar a discussão, o vice-presidente advertiu o rapaz para ficar fora do caminho dali em diante. Antes de sair, lembrou a presidente de que tinha um compromisso depois do almoço. Izumiya então perguntou a um garoto próximo se Naruse havia dito algo a ele. Kurobani, por sua vez, pediu que não se preocupasse e questionou por que ela o procurava. Descobriu que o diretor havia pedido a Lia que o levasse até ele. Quando entraram no escritório, o Sr. Shidou, sem sequer olhar para eles, ordenou imediatamente que o pior aluno deixasse a academia.
Izumiya estava prestes a protestar, mas Shidou virou-se bruscamente e interrompeu, dizendo que o motivo era simples. Jogando uma ficha para o rapaz, iniciou seu monólogo. Prática de magia, nota mais baixa. Nenhuma vitória em batalhas de treinamento desde a matrícula. Um estudante sem dom para magia não tem futuro. Essa decisão era mais um ato de misericórdia. Ao ouvir as acusações do diretor, Kurobane se abaixou, pegou a ficha e, para permanecer na instituição, sugeriu simplesmente provar sua força. Haveria uma série de lutas de treinamento naquele mês. Sabendo disso, Kurobane propôs ao diretor um acordo. Se vencesse todas as lutas, a ordem de exclusão seria cancelada. Shidou ficou indignado no início, mas ao ver a ficha em sua mesa, se acalmou de repente. Uma das lutas estava marcada para o dia 31, e Kurobane teria que enfrentar justamente Naruse Shuya. Apenas por compaixão, o diretor aceitou a proposta imprudente do pior aluno e estava absolutamente confiante de que aquele inútil jamais derrotaria o vice-presidente. Com esse acordo, porém, Leon Klein poderia dar o primeiro passo para limpar o nome de Kurobane e iniciar a busca pelo maldito cara com o nome de Tubarão. Naquela mesma noite, no dormitório estudantil, ao chegar, Leon Klein retirou uma folha de papel e mostrou a Luna. Eles olharam pensativos para o documento. Quando haviam saído do escritório do diretor, Izumiya tentou convencê-lo a desistir da proposta. Disse que não era justo ser expulso apenas por ter nota baixa. As verdadeiras habilidades de Kurobane eram inquestionáveis, mas Izumiya lembrou que o vice-presidente Naruse também era poderoso. Em resposta, Kurobane apenas agradeceu ao vice-presidente por se preocupar. Se vencer todas as batalhas fosse suficiente para cancelar a ordem, seria um preço pequeno a pagar. Além disso, ele já havia decidido. Faria todos se arrependerem. Após ouvir toda a história, Luna comentou que ainda não entendia por que Leon estava tão ansioso para permanecer na academia. O garoto explicou que seus motivos eram simples: rastrear o tal do Shark. Seria melhor permanecer dentro da academia e observar por dentro. De qualquer forma, Leon tinha quase certeza de que o diretor Shidou e Shark estavam de alguma forma conectados. Ele também especulou que talvez Shark fosse quem tivesse possuído o diretor. Contudo, Luna o advertiu de que isso era impossível. Se alguém de outra dimensão estivesse por perto, ela sentiria. O garoto concordou, observando que os dois possuíam atmosferas muito diferentes. Quando Leon disse isso, notou que Luna, de repente, ficou entristecida. A pequena garota comentou que se sentia abatida ao perceber que era a vontade da deusa que ele tivesse de carregar um fardo tão pesado. Mas Leon a tranquilizou, explicando que, ao contrário, estava grato. Se essa era uma chance de lutar contra Belfar, uma ameaça ao mundo inteiro, concedida pela própria deusa, então que fosse assim. Portanto, sua mensageira, Luna, não precisava se preocupar. As palavras de Leon a confortaram. Ela se convenceu de que a deusa havia tomado a decisão certa ao escolhê-lo. O rapaz encerrou a conversa sugerindo descansar antes das batalhas de treinamento do dia seguinte. Animada, Luna concordou, exclamando que no dia seguinte dariam uma boa surra naquele diretor desagradável. Arrancariam aquele sorriso arrogante de seu rosto, afogando-o em derrota. Logo, no dia seguinte, chegou a hora de começar as batalhas de treinamento. Ao ver que seu oponente seria o aluno mais fraco da academia, o garoto de cabelos castanhos riu, ansioso por uma vitória rápida. A plateia o incentivava, gritando para não se envergonhar e afundar aquele cara fracote de cara na lama. Eu acho que não vai ser bem assim. Kurobane não se deu trabalho de responder nada e apenas suspirou pesadamente assim que o sinal para a luta foi dado. O garoto de cabelos castanhos avançou, aconselhando o pior aluno a se preparar para ir à enfermaria. Ele acenou com a mão e lançou uma rajada de magia do ar contra ele. Mas no segundo seguinte, seu oponente desapareceu bem diante dos olhos de todos. Surpreso com o poder de seu feitiço, o garoto de cabelos castanhos sugeriu que provavelmente apenas tinha lançado o sujeito longe. "Estou aqui, seu palhaço!" Veio uma voz sombria atrás dele. Usando magia da terra, Kurobane lançou uma rajada de pedra diretamente contra o peito do estudante, que se virou assustado. O vencedor da primeira luta foi decidido em menos de um minuto. O azarão da Academia Imperial derrotou um aluno que estava classificado em 23º no ranking. Ninguém conseguiu acompanhar seus movimentos, e a velocidade com que lançou o feitiço era simplesmente inacreditável. Nem chegou a usar magia das trevas, mas contra aquele oponente nem era necessário, né? A força de Kurobane já começava a chamar a atenção de todos. Em todas as lutas seguintes, o pior aluno continuou esmagando seus adversários sem praticamente nenhuma resistência. "O vencedor é Kurobane." Essa frase era ouvida da boca do árbitro apenas segundos após o início de cada luta. O diretor estava furioso, não podia acreditar que o maldito fracassado, que havia perdido absolutamente todas as lutas até então, agora estivesse em uma sequência de vitórias. Será que ele estava usando o hack ou será que realmente tinha sido ele quem selara o portal vermelho naquela ocasião?
Enquanto Shido Atsuki se questionava sobre isso, uma batida soou na porta. Naruse entrou no escritório e perguntou ao diretor se havia o convocado. Shido então lembrou ao vice-presidente que seu último oponente na batalha de treinamento seria justamente um aluno chamado Kurobane. O diretor queria que Naruse lutasse com força total, não podiam permitir que aquele novato saísse invicto. O vice-presidente pediu ao Sr. Shido que não se preocupasse, explicando que não havia a menor chance, nem fudendo que ele ia perder para um fraco como aquele. Naruse estava observando atentamente as lutas de Kurobane. Esse sujeito só usava magia da terra. Sim, os outros alunos perderam, mas o vice-presidente tinha certeza de que isso não funcionaria contra ele. Logo, a penúltima luta de Kurobane terminou. O público não conseguia entender o que poderia ter acontecido com aquele rapaz naquele mês. Ele venceu todas as batalhas até ali, entregando-lhe uma garrafa de água. A presidente do conselho estudantil, Lia, comentou que tudo estava saindo conforme o plano. Restava apenas um oponente para que a aposta fosse vencida por completo. No entanto, esse poderia ser o combate mais difícil. Após algumas lutas entre outros estudantes, chegou a hora da batalha final. Antes que começasse, Naruse comentou que seu oponente havia tido uma sorte incrível naquele dia. Infelizmente para ele, essa sorte terminaria ali. E rapaz, o pau vai quebrar. Em resposta, Kurobane explicou que não se tratava de sorte. Ele vencia porque precisava vencer e naquela noite não apenas esperava superar o vice-presidente, tinha certeza de que o faria. Tais palavras insolentes enfureceram Naruse. Assumindo posição de combate, disse que queria ver Kurobane falar depois de estar caído de cara no chão. As arquibancadas estavam lotadas. Todos esperavam ansiosos ver o segundo colocado no ranking esmagar o antigo pior aluno da academia. O sinal de combate foi dado. Pra ser sincero, algo deixava Naruse inquieto a respeito daquele garoto. Como alguém dos níveis mais baixos poderia, de repente, despertar assim? Será que planejava esconder suas habilidades desde o início e depois chamar a atenção com vitórias consecutivas? Isso parecia ridículo. Agora, o vice-presidente mostraria sua verdadeira força. Ativando magia de vento de alto nível, ele criou um arco mágico e puxou uma flecha de relâmpago. No segundo seguinte, disparou. Seu projétil se dividiu em 3 setas e avançou em altíssima velocidade contra Kurobane. Leon ativou o atributo de magia da terra no mesmo instante. Erguendo uma muralha de pedra, bloqueou o ataque inimigo. Todas as setas se chocaram contra a barreira e desapareceram. Naruse não acreditava no que via. Como aquele sujeito conseguiu bloquear um ataque de relâmpago, mesmo com ele usando magia de vento de alto nível? Embora tivesse vantagem em atributos, a diferença de força deveria ter compensado. De qualquer forma, não podia entrar em pânico naquele momento. De acordo com suas observações, aquele garoto só deveria ser capaz de usar magia da terra. Então o vice-presidente decidiu tentar outra abordagem. Ativando o elemento pedra, reuniu vários pedregulhos sobre a cabeça do adversário e, em um instante, lançou uma chuva de rochas sobre ele. Mas, para sua surpresa, Kurobane mostrou poderes que ninguém jamais tinha visto nele. Usando o atributo vento, dispersou o ataque do vice-presidente com a rajada de ar. As pedras caíram no chão, deixando o Naruse perplexo. Ele não sabia que aquele sujeito sabia usar magia do vento. Ao mesmo tempo, as arquibancadas explodiram em gritos. Ninguém podia esperar que o antigo pior aluno fosse capaz de contra-atacar um feitiço do vice-presidente. Ele já havia usado 2 atributos diferentes naquela luta. Normalmente, pouquíssimos magos dominavam mais de um atributo em batalhas. Isso porque levaria muito tempo para dominar um adicional. Conseguir utilizá-lo com tanta habilidade era algo incrível. Foi naquele momento que Izumiya percebeu o quão enigmático Kurobane era. Com desdém, Naruse afirmou que tinha certeza de que seu oponente não deveria ser capaz de usar nada além de magia da terra. Kurobane, por sua vez, perguntou ao vice-presidente se ele não estava menosprezando demais os outros. Tirar conclusões precipitadas era típico de pessoas arrogantes e descuidadas. Toma essa então. O vice-presidente pode ser habilidoso em magia, mas com essa atitude ainda tem um longo caminho a percorrer. Essa parte dele ainda é imatura. Irritado com tais palavras arrogantes, Naruse disse ao inimigo que era ele quem não deveria se precipitar. As únicas pessoas que realmente reconhece são aquelas que têm capacidade, e em toda a academia, a única que reconhece é a presidente Izumiya. Mas é muito gado esse cara. Ele tentou se aproximar o máximo possível da presidente para se tornar alguém digno de estar ao lado dela, e espera alcançar o auge da magia, por isso não deixaria algum lixo pensar nem por um segundo que eram iguais. Após explicar isso, Naruse preparou outro feitiço para atacar. Acontece que o vice-presidente era especialista no atributo mágico da água. Ele concentrou todo o seu profissionalismo e poder impressionante nesse feitiço, direcionando a magia contra seu oponente. O cara foi imobilizado e teve seus pés congelados no chão. Em seguida, usou a técnica chamada Citis. Direcionou uma corrente de água para o céu e a congelou no mesmo instante. A magia do vento não conseguia bloquear esse ataque.
Mesmo uma muralha mágica da Terra simplesmente congelaria. Assim, a vitória de Naruse parecia virtualmente garantida. Pelo menos ele pensava assim, até que uma chama surgiu dentro do bloco de gelo. Uma mana aterrorizante começou a se acumular no ponto onde Kurobane estava. Em poucos segundos, o garoto já havia balançado o braço, usando sua chama para apagar todo o feitiço do inimigo. Usar 3 atributos com tal nível de habilidade era quase impossível para um estudante da academia. Apesar disso, Kurobane não tinha intenção de parar. Não se limitou apenas a 3 elementos. Criou um bloco de gelo com várias pontas afiadas acima da cabeça do inimigo. Ele fechou o punho, e as lâminas congeladas voaram direto contra Naruse, que tentou se defender. O vice-presidente não podia acreditar que aquele sujeito realmente sabia usar todos os atributos. Além disso, o domínio de cada um dos elementos estava quase perfeito. No fim, Naruse não conseguiu resistir a tamanho poder. As agulhas de gelo atravessaram suas defesas, causando danos críticos. Quando o ataque terminou, ele caiu de joelhos, sem forças. Aproximando-se, Kurobane decidiu dar um conselho ao adversário. Se ele realmente planeja alcançar o auge da magia, deve continuar olhando para frente e se concentrar no que precisa realizar. Mas mesmo assim, ainda haverá muito fora de seu alcance. Essas palavras fizeram Leon se lembrar mais uma vez do motivo pelo qual estava lutando. Ele tinha coisas a cumprir. Quem no mundo havia perdido isso? Pensou Naruse assustado. Olhando para o garoto, após ouvir aquilo, levantou-se abruptamente e tentou investir contra o inimigo. Sua força o deixou rapidamente. A luta final foi vencida por Kurobane. Naquela mesma noite, na Academia Imperial, o diretor socou a mesa com força, amassando o dossiê de Kurobane em sua mão. Como um incompetente desses pode possuir os 4 atributos? É impossível, pensou, lembrando-se das palavras de Izumiya, de que só graças a Kurobane conseguiram fechar o portal. Não, isso não pode acontecer. Levantando-se de sua mesa, pegou o celular. Maldito seja, Kurobane. Vou conseguir sua expulsão de qualquer jeito, murmurou o diretor enquanto discava um número. Ao vencer a luta contra o vice-presidente, Leon conseguiu convencer Shido a revogar a ordem de expulsão. Agora, a única questão era como deveria prosseguir. O rapaz gostaria de perguntar ao diretor sobre tudo, mas ele havia viajado ao trabalho. Em outras palavras, sua tarefa inicial era bloquear o portal. Talvez assim conseguisse atrair aqueles ligados a Belfar e tirá-los de seus esconderijos com suas próprias forças. Agora precisava descobrir exatamente quem iria capturar. No dia seguinte, Leon foi à academia para as aulas. Depois da próxima lição, um homem estranho entrou na sala. Esse estranho imediatamente chamou sua atenção. Escrevendo seu nome no quadro, Hashiba Keisuke anunciou que havia sido designado para assumir aquela turma. E explicou que talvez fosse uma notícia inesperada, mas era ordem dos superiores. O novo professor era muito bonito, então atraiu de imediato o interesse de todas as garotas. Ai, não foi só das garotas não. Amiga, esse bofe é maravilhoso. Leon, no entanto, ficou visivelmente tenso por algum motivo. Na hora do almoço, a conversa sobre as batalhas de treinamento recentes foram continuando entre os estudantes. Alguns estavam convencidos de que as lutas tinham sido encenadas. Ninguém podia acreditar que o pior aluno tivesse superado tão facilmente o segundo melhor colocado no ranking. Enquanto isso, uma garota se aproximou de Kurobane, que almoçava sozinho, e perguntou se poderia se sentar ao lado dele. Essa garota era a presidente Izumiya. Sentando-se no assento vago, comentou que ele havia feito um ótimo trabalho durante a batalha de treinamento. Fora uma luta realmente espetacular. Além disso, Izumiya queria agradecer pelo que fizera por Naruse. Ele realmente ficou frustrado após a luta, mas as palavras de Kurobane conseguiram alcançá-lo. A propósito, Izumiya ainda não conseguia perdoar o diretor. Em sua opinião, a desconfiança dele era totalmente irracional. Quando Kurobane perguntou se Shido Atsuki sempre tinha sido assim, a garota revelou que o diretor era um ex-buscador. Havia rumores recentes de que ele possuía algumas conexões suspeitas. Essa última frase despertou o interesse de Leon. A conversa entre os dois foi interrompida pela televisão, que começou a transmitir as notícias. Os incidentes recentes perto da Academia Imperial indicavam que os portais vinham aparecendo com maior frequência. Felizmente, até agora, todos tinham sido fechados rapidamente. No entanto, as pessoas deviam permanecer em alerta. Por isso, as notícias pediam que pessoas sem magia se mantivessem afastadas dos portais em qualquer circunstância. Enquanto assistia, Leon se lembrou do que Luna dissera recentemente. Se ele fosse além do portal de onde viera, este mundo poderia acabar sendo destruído por monstros. Não havia chance alguma de permitir que Belfar fizesse o que quisesse. Ele estava justamente prestes a lidar com algo relacionado a isso e decidiu perguntar a Izumiya. Pouco tempo depois, já estava escuro lá fora, e Leon e a mensageira da deusa estavam em uma rua deserta da cidade. O rapaz havia decidido patrulhar para ver se um portal surgiria dessa vez também. Recentemente, ele havia fechado todos os portais que apareciam na região assim que manifestavam-se.
O fato de fazer tudo isso em segredo encantava Luna. Enquanto a mensageira dizia isso, outro portal se abriu diante do garoto. Dessa vez, aconteceu muito rapidamente. Agora cabia a Leon limpar o portal da categoria verde. Uma vez dentro da masmorra, o garoto olhou em volta. Desta vez, o local em que ele se encontrava revelou-se um mar de árvores. Como a visibilidade não era boa ali, Luna pediu ao rapaz que tivesse cautela ao avançar. Leon exterminava os monstros um por um, eventualmente alcançou a área mais profunda da masmorra. Mas, para surpresa deles, não havia nada ali. Pelo menos foi o que Luna pensou a princípio. Enquanto estava distraída, um monstro apareceu atrás dela e a agarrou pelos ombros, puxando-a para longe de seu companheiro. A criatura já estava pronta para devorar a pobre garota. A mensageira da deusa, por sua vez, começou a resistir e gritar que não era algo feito para ser comido. Vendo a cena, Leon pediu que Luna ficasse firme e ergueu a mão. Ele ativou um atributo da magia das trevas. No segundo seguinte, agulhas de sombra perfuraram as asas do monstro alado. A criatura não teve tempo de reagir ao último ataque antes que outro feitiço surgisse de repente sob seus pés, usando garras letais. Leon finalizou o inimigo, atravessando por várias farpas afiadas de magia negra. O monstro caiu morto no chão, libertando o refém. Aliviada e feliz por não ter sido abandonada, Luna correu para os braços de Leon. Ela estava maravilhada com a velocidade com que ele conseguia reproduzir feitiços. O rapaz explicou que emboscadas eram algo comum nas profundezas do inferno. Agora ele conseguia reagir a elas quase instintivamente. Luna não esperava nada menos do ilustre herói. Depois de finalmente irem para a masmorra, os dois saíram do portal e o fecharam. Tiveram sorte de encerrar tudo antes que o portal causasse danos aos arredores. Enquanto conversavam descuidadosamente sobre suas aventuras, uma chuva de pedras afiadas se materializou do nada em um ataque repentino. Leon desviou com um salto para o lado e ergueu sua cabeça, tentando identificar quem havia lançado aquele feitiço contra ele. Foi então que viu uma silhueta misteriosa parada no topo de um dos prédios altos. O homem mascarado ficou surpreso por aquele garoto ter conseguido perceber sua posição. Percebeu que iria se divertir muito naquela caçada, já que o inimigo parecia bastante habilidoso. Leon pediu que Luna se escondesse imediatamente. Quando a garota desapareceu, o rapaz perguntou ao assassino mascarado quem ele era e por que estava o caçando. O assassino não tinha a menor intenção de responder, mas em compensação, sugeriu que o garoto provasse suas bolas de fogo. Que isso? Que papinho é esse? Leon não teve escolha a não ser desviar novamente do ataque. Esse movimento impressionou o assassino, mas ainda não era o suficiente. Ele podia criar bolas de fogo com incrível velocidade, e enquanto o garoto estivesse em uma posição difícil, não conseguiria escapar. O atributo da magia das trevas foi ativado. Uma fenda sombria surgiu no caminho das bolas de fogo. Em questão de instantes, Leon não teve problema algum em absorver todos os projéteis lançados contra ele. O assassino nunca tinha visto uma magia como aquela. Ainda assim, não tinha o direito de deixar seu alvo escapar. Mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, garras letais se formaram de repente sob seus pés. Surpreendentemente, esse maldito ainda conseguiu saltar para o lado. No entanto, não saiu ileso. O assassino percebeu que aquele garoto não estava usando a mesma magia de antes, pois as informações sobre o alvo haviam se mostrado falsas. Decidiu deixar a cena imediatamente. Saindo de um esconderijo, Luna perguntou ao senhor se ele estava bem. Após responder afirmativamente, Leon permaneceu ali por mais um tempo, tentando entender o que acabara de acontecer. De volta ao dormitório, os dois começaram a especular sobre quem poderia ser aquele assassino. Ainda era cedo para dizer, mas pelo menos Leon agora seria capaz de rastrear seus movimentos. Era bem possível que o assassino tivesse ligação com alguém da academia. Na próxima vez, Leon o capturaria pessoalmente e arrancaria cada informação que pudesse dele. No dia seguinte, o rapaz voltou para a aula. Lá não conseguia parar de pensar no novo professor. Que isso, cara? Quando a aula terminou, o professor Hashiba Keisuke se aproximou de Kurobane. O homem disse que havia rumores de que o garoto teria fechado sozinho o portal da categoria vermelha. Kurobane respondeu que, infelizmente, o diretor da academia não acreditava que aquilo tivesse realmente acontecido. No entanto, Hashiba Keisuke afirmou que acreditava nele. Também disse que havia visto Kurobane lutar na batalha de treinamento do outro dia. Colocando a mão no ombro do garoto, acrescentou que aguardava ansioso para ver como ele se provaria no futuro. Depois se afastou com um sorriso sinistro, dando a entender que era o vilão secundário dessa história. No dia seguinte, o alvo do assassino dirigiu-se novamente ao portal. Hoje, o homem mascarado buscava vingança contra o garoto pelo ferimento que havia recebido no dia anterior. Ele havia baixado a guarda ontem, mas não cometeria o mesmo erro 2 vezes. Além disso, com aquele artefato em mãos, acreditava que não perderia. Depois de alguns minutos, seu alvo saiu do portal. Como um simples estudante conseguiu fechar tão rapidamente um portal de categoria verde? Bem, não importava agora, o assassino ainda venceria.
Pegando um comunicador, ordenou: avancem! Imediatamente, vários homens encapuzados apareceram diante de Kurobane e apontaram todo o seu poder contra o alvo. Uma poderosa explosão de mana tomou conta do meio da rua. Observando tudo ao alto do prédio, o assassino riu de forma sinistra, presumindo que seu trabalho ali estava concluído. Pelo rádio, ordenou que seus subordinados verificassem o corpo, apenas por precaução. No segundo seguinte, porém, gritos de pânico ecoaram pelo comunicador. Correndo até a beira do telhado, o assassino viu os corpos de seus subordinados caídos no chão. E isso não pode ser. Como um ser humano conseguiu sobreviver a uma explosão tão massiva? Pensou. Ainda assim, acreditava que o garoto não sabia onde ele estava escondido. Decidiu ficar calminho, mas então ouviu a voz de Kurobane atrás dele. O assassino, tomado pelo medo, perguntou como ele havia sido encontrado. O rapaz furioso explicou que tinha uma parceira. Quando saíram do portal, pediu a ela que procurasse algo suspeito. Depois de uma breve explicação, Kurobane ativou o elemento do ar com um movimento ágil da mão. O vento arrancou a máscara do rosto do estranho e, oh Deus, quem poderia imaginar aquilo? Em resumo, o protagonista havia deduzido há muito tempo que Hashiba era o assassino. Quando o homem perguntou ao garoto como ele sabia disso, Kurobane respondeu que havia notado que durante as aulas de ontem e também as de hoje, o professor usou mãos diferentes para segurar o giz. O garoto imediatamente concluiu que a razão para isso era o ferimento que ele havia sofrido no braço direito durante a primeira batalha deles. Caramba, o cara é um gênio. Além disso, ao investigar seu passado, descobriu que Hashiba era um ex-caçador. Também foi informado sobre o ataque de fogo teleguiado que ele usara ontem. Era literalmente uma técnica na qual ele se especializara em uma missão secreta, estendendo o braço à frente. Kurobane chamou Hashiba. Já encontrou sua determinação? Por que você me atacou? Hashiba soltou uma gargalhada alta ao ouvir aquilo. Ele elogiou Leon por ter descoberto sua identidade. No entanto, deixou claro que Leon não passava de um estudante e o alertou para não se precipitar. Logo em seguida, Hashiba liberou uma tempestade de fogo massiva. Leon acabou sendo encurralado, sem saída. Hashiba afirmou que já havia massacrado milhares de monstros com aquela magia e avisou que Leon morreria pelo mesmo ataque. Hashiba lançou sua magia de fogo contra Leon. O garoto, porém, permaneceu inabalável e disse que não havia nada sobre magia que ele não conhecesse. Leon resistiu ao feitiço de Hashiba e decidiu mostrar como se usa corretamente a magia de fogo. Então, Leon liberou um ataque chamado Chama Carmesim. Quando o fogo se aproximou de Hashiba, este ficou chocado, pois aquele feitiço era do nível mais alto de magia de fogo existente. No entanto, Leon disse que ele estava enganado. Na verdade, o feitiço que acabara de usar era considerado apenas uma magia intermediária de fogo. Hashiba ficou furioso ao ouvir isso e gritou com Leon, mandando que não zombasse dele. Leon começou a caminhar em direção a Hashiba com sua magia das trevas ativada. Disse que os 1000 monstros que Hashiba afirmava ter matado não eram nada comparados aos mais de 100.000 que ele havia derrotado. Leon agarrou Hashiba pelo pescoço, drenando sua mana. Hashiba gritou de dor ao perceber que estava tendo sua energia drenada. Ele tentou se mover, mas seu corpo se recusava a obedecer. Por fim, então, Leon derrotou Hashiba, e Luna o elogiou. Mas Leon ainda não havia terminado com ele. Mantendo-o preso, perguntou se fora Shidou quem lhe dera a ordem de caçá-lo. Hashiba se recusou a responder, mas Leon já interpretava isso como confirmação. Hashiba gritou, dizendo que apenas seguia instruções. Aparentemente, havia recebido ordens para eliminar todos aqueles que tentassem fechar os portais. Então caiu a ficha para Leon. Quem fecha os portais é o alvo. Isso provava que Shidou estava realmente ao lado de Belfar. Porém, Leon ficou confuso porque soube que Shidou teria criado uma instituição para treinar magos. Leon tinha suas dúvidas, mas não sobre Shidou ser subordinado de Belfar. Ele sabia que Shidou não faria nada, mesmo que entregasse Hashiba às autoridades. Por isso, decidiu mantê-lo preso, esperando que Shidou começasse a agir de forma precipitada. Leon estava preparado para expor todos os envolvidos com o Rei Demônio. Enquanto isso, Shidou se encontrava com alguém do posto mais alto que ele. Entrou na casa sentindo um arrepio pela espinha. Curvou-se diante do homem conhecido que saboreava sua bebida em uma cadeira. O homem exigiu que Shidou apressasse seu relatório. Após ouvi-lo, elogiou-o pelo bom trabalho. Shidou então relatou ao chefe a questão que o preocupava. Contou que havia um estudante que, de repente, começara a apresentar resultados extraordinários, como se tivesse se tornado outra pessoa do nada. Acrescentou que Leon podia usar 4 atributos. Em seguida, Shidou disse ao chefe que já havia enviado um assassino para lidar com a situação. No entanto, o chefe de Shidou disse que estava interessado na história. Levantou-se e encarou o céu e uma aura sombria e assustadora tomou conta do ambiente. O chefe acreditava que o estudante poderia se tornar um grande problema, mas Shidou garantiu que seu assassino cuidasse disso. Porém, o chefe não acreditava que ele estivesse tendo sucesso, já que Hashiba não havia dado notícias. Shidou não queria acreditar nisso. Rapidamente pegou o celular e tentou contatar Hashiba, mas não conseguiu. Ele não queria aceitar a realidade de que Hashiba havia sido derrotado.
Perguntava-se como Leon poderia ter vencido justamente Hashiba. O chefe de Shidou então afirmou que a única opção restante era usar os estudantes como isca. O homem abriu um baú sobre a mesa e tirou um anel, jogando para Shidou, dizendo que ele estava livre para prosseguir para a próxima fase do experimento. Shidou ficou satisfeito, pois finalmente avançariam para o estágio seguinte, que era o verdadeiro motivo de estarem reunindo os magos. O grande chefe comentou como as coisas ficariam ainda mais interessantes e, para apimentar a situação, disse estar disposto a lançar o Portão Negro no dia seguinte. Shidou chamou Leon em seu escritório e pediu desculpas pela forma como o havia tratado. Disse para ele não se importar com sua mudança repentina de atitude, alegando que havia superado sua própria sentimentalidade. Shidou contou a Leon sobre o aumento recente no aparecimento dos portais. Por causa disso, queria que ele acompanhasse Mikoto no fechamento deles. Leon respondeu que isso os levaria a patrulhar as áreas onde os portais vinham surgindo ultimamente. Ele aceitou a tarefa, e Shidou disse que contava com ele para um bom trabalho. Leon e Shidou apertaram as mãos, mas Leon sabia que o outro estava tramando algo. Decidiu jogar o jogo até descobrir o que era. Enquanto se cumprimentavam, uma aura sombria se manifestou, mas Leon não percebeu. Ao deixar o escritório, Leon chamou Mikoto até o telhado e explicou a situação, deixando claro que estavam prestes a cair em uma armadilha. Disse que isso estava ligado ao que pedira para ele investigar. Leon contou que não sabia se Shidou já havia descoberto algo sobre ele ou não, mas estava evidente que Shidou não tinha boas intenções. Mikoto disse que Leon deveria ter recusado o pedido de Shidou, mas logo percebeu que não podiam simplesmente deixar os portais abertos. Leon então a tranquilizou, dizendo que tinha um plano. O plano envolvia apenas ele, então seria o único a patrulhar. Porém, Mikoto se recusou a deixá-lo ir sozinho. Disse que não podia simplesmente ficar parada vendo a nação ser destruída. Luna percebeu que Mikoto não demonstrava nenhum sinal de desistência, e Leon não teve escolha a não ser aceitar ajuda. Leon disse a Mikoto que eles sairiam à noite. Então perguntou a Mikoto se ela não tinha medo dos monstros que habitavam os portais. Mikoto admitiu que tinha medo, mas não queria ficar parada assistindo enquanto forças sombrias ameaçavam o mundo. Esse era um dos motivos pelos quais havia se tornado maga. Leon percebeu que Mikoto estava agindo exatamente como ele em sua vida passada, quando partiu para derrotar o Rei Demônio. Mikoto acrescentou que tinha confiança de que, enquanto estivesse com Leon, teria forças para lutar. De repente, um portão negro se abriu bem atrás de Mikoto e a sugou para dentro. Leon ficou em choque ao ver um portão negro diante dele. Além disso, sentiu a pressão sinistra que vinha do portal, e em vez de hesitar, Leon decidiu rapidamente que salvar Mikoto era a prioridade máxima. Enquanto isso, Shidou observava tudo de seu escritório e ria como um maníaco, comentando que havia conseguido armar a isca com sucesso. Aparentemente, o chefe do Portão Negro era muito poderoso e ardiloso. Era um monstro que se alimentava de magos com grande quantidade de mana. O chefe estava animado para ver como Leon planejava derrotar a criatura. Quando Leon estava prestes a entrar, Luna o impediu. Ela destacou o fato de que o portão parecia extremamente perigoso. Luna estava preocupada que algo maligno os esperasse dentro do portal. Leon entendeu a preocupação dela, pois o portão havia aparecido exatamente onde foram enviados para patrulhar. Além disso, acreditava que aquele portal havia sido criado por Shidou. Leon se perguntou se o plano de Shidou era prendê-lo junto com Mikoto. Dentro do portão, Leon percebeu o perigo que enfrentava. Enquanto pensava no que fazer, monstros surgiram de dentro. Leon queria entrar no portão, mas não podia simplesmente ignorar os monstros que haviam aparecido. De repente, flechas mágicas surgiram do nada e derrubaram as criaturas. Leon olhou ao redor e viu Naruse. Naruse exigiu que Leon lhe contasse a situação. Leon contou toda a verdade. Mikoto estava presa dentro do Portão Negro. A boca de Naruse ficou escancarada de choque ao ouvir isso, mas logo mais monstros surgiram. Leon disse que precisavam lidar com isso primeiro. No entanto, Naruse afirmou que cuidaria dos monstros enquanto Leon entrava no portão. Leon agradeceu a ajuda e avançou para dentro. Naruse admitiu para si mesmo a dura verdade. Leon era realmente a melhor pessoa para resgatar Mikoto. Ele então enfrentou os monstros, disparando suas flechas mágicas. Ao entrar no portão, o primeiro monstro que Leon encontrou foi um dragão de lava, considerado nível chefe em um portão vermelho. No entanto, o Leon não estava nem aí, ativou sua energia das trevas e conjurou uma lâmina, cortando o dragão com um único golpe. Logo em seguida, mais dragões surgiram diante dele. Leon não se conteve e começou a exterminar os monstros com sua magia. Enquanto isso, Shidou observava tudo de seu escritório. Pouco tempo depois, Leon chegou à parte mais profunda do portão. Luna percebeu que ele parecia exausto e perguntou se estava bem. Leon a tranquilizou, dizendo que não havia motivo para preocupação. Garantiu a Luna que já havia enfrentado batalhas muito mais cansativas no passado e que aquilo não era nada para ele. Luna percebeu que Leon estava certo. O único objetivo era resgatar Mikoto. Mikoto finalmente despertou e percebeu que o monstro a envolvia com força. A criatura parecia assustada e parecia estar drenando sua mana. Mikoto temeu o que aconteceria caso um monstro assim fosse solto no mundo exterior. Enquanto estava presa, também se preocupava se Leon havia conseguido escapar em segurança. Porém, logo percebeu que Leon não era alguém que fugiria de uma luta. Ao compreender isso, decidiu que também não poderia desistir.
Ela tentou usar sua magia de fogo para se libertar, mas percebeu que seu poder não se ativava. Foi então que entendeu, o monstro estava drenando seu mana. Nesse momento, a criatura abriu a enorme boca cheia de dentes afiados, pronta para devorá-la. Mas Leon chegou a tempo. Mikoto sorriu ao vê-lo, sabendo que ele certamente viria salvá-la. Shidou entrou em contato com seu chefe, relatando que havia conseguido abrir o portal sem dificuldades. Ele acreditava que o fim de Leon havia chegado, e que o usariam como alimento para o monstro. Luna informou a Leon que os tentáculos que seguravam Mikoto estavam drenando sua mana. Leon admitiu que era a primeira vez que via um monstro como aquele, nem mesmo em seu outro mundo existia algo parecido, porém não estava disposto a desistir. Diante da adversidade, preparou-se para atacar. O monstro atacou com um tentáculo, mas Leon conseguiu desviar, notando quão destruído ficara o chão após o impacto. Ele percebeu que seria fatal se fosse atingido, precisando redobrar o cuidado. Leon decidiu atacar o corpo principal da criatura. Usou a magia das trevas para destruir os tentáculos do inimigo. Luna pensou que a luta estava terminada, mas Leon a corrigiu. Ainda estava longe do fim, pois o corpo principal permanecia intacto. Logo em seguida, o monstro enfiou seus tentáculos no chão e um deles surgiu atrás de Leon. Graças ao aviso de Luna, conseguiu escapar a tempo, embora tenha sofrido um corte leve. Mikoto gritou assustada, mas Leon a tranquilizou, dizendo que estava bem. Ele estava tendo dificuldade em prever os movimentos da criatura, já que era sua primeira vez enfrentando algo assim. Um dos tentáculos tentou surpreendê-lo novamente, mas Leon o cortou com sua lâmina sombria. Sem hesitar, Leon continuou avançando contra o monstro, cortando seus tentáculos rapidamente. Luna estava preocupada, pois Leon vinha lutando sem parar desde que entrara no portão, e acreditava que ele estava prestes a ficar sem mana. Para piorar, Mikoto estava lentamente morrendo nas garras do inimigo. Luna sabia que Leon teria problemas se tentasse atacar o corpo principal, já que os tentáculos acabariam derrubando-o. Mesmo assim, Leon respirou fundo e avançou em alta velocidade. Ativou sua magia das trevas, o ceifador, e conseguiu restringir os tentáculos do monstro. Então alcançou o corpo principal antes que a criatura pudesse reagir. Leon lançou outro feitiço sombrio, a lâmina cega, que liberou vários feixes de energia contra o inimigo, dando-lhe a chance de atingir seus olhos. Quando ficou frente a frente com os olhos da criatura, Leon lançou outro feitiço das trevas, a força do Lorde. O ataque perfurou o corpo do monstro, reduzindo-o ao último átomo. Mikoto caiu livremente do aperto da criatura, mas Leon a segurou antes que tocasse o chão. Ela abriu os olhos lentamente, e Leon perguntou se estava bem. Mikoto respondeu que estava feliz por ele ter vindo salvá-la. Ah, isso é tão romântico! Shidou ficou em choque ao receber a notificação de que o portão negro havia desaparecido. O suor escorria pelo rosto dele em descrença e medo. Shidou recusava-se a acreditar que Leon havia derrotado o senhor do portão negro. Nesse instante, ele enfiou a mão no bolso para pegar o anel que seu chefe lhe dera. Planejava enfrentar Leon sozinho, mas de repente Leon apareceu atrás dele, com uma aparência assustadora e furiosa. Leon estava irritado porque Shidou havia arrastado Mikoto para aquela luta. Shidou congelou de medo, mas Leon deixou claro que não havia perdão para alguém tão maligno quanto ele. Leon disse a Shidou que havia deixado uma marca em seu corpo usando um feitiço de nível espiral. Essa marca permitia que ele se teletransportasse diretamente até onde Shidou estava. Shidou ficou chocado ao ouvir isso, pois era a primeira vez que ele via uma magia capaz de algo assim. Leon então avisou a Shidou que era sua vez de responder perguntas. Perguntou se ele era o responsável por ter invocado o portão negro. Leon disse a Shidou para não se preocupar em mentir, porque podia ver claramente que ele usara o equipamento atrás de si para abrir o portão. Leon estava furioso porque Shidou havia criado uma academia de magos. Perguntou por que faria algo assim. Shidou sorriu maliciosamente antes de responder. Disse que a academia havia sido criada como fonte de alimento para encher a barriga dos monstros que viviam nos portões. Os estudantes eram criados exatamente para esse propósito. Shidou então confessou a verdade, dizendo a Leon que ele era quem havia materializado o portão. Seu objetivo era usar o caos dos portões para ascender ao poder e tomar autoridade. Leon percebeu que Shidou falava a verdade, mas não ficou nada impressionado com o fato de ele ter tentado matar Mikoto por puro egoísmo. Leon chamou Shidou de lixo, mas Shidou disse que não se importava. Estava preparado para matar Leon ali mesmo. Shidou lançou bolas de fogo contra Leon, mas ele as bloqueou facilmente com sua magia das trevas. Até Shidou ficou chocado, pois era a primeira vez que presenciava aquilo. Não acreditava que seu ataque mágico havia simplesmente desaparecido ao tocar Leon. Leon então zombou de Shidou, dizendo que ele deve usar o seu melhor ataque contra ele. Shidou ficou surpreso porque Leon parecia exausto, mas ainda assim se gabava. Shidou preparou outro ataque flamejante, assegurando que não restaria nada de Leon quando fosse atingido. Shidou lançou o ataque em direção a Leon, mas para sua completa surpresa, Leon absorveu todas as chamas. Em seguida, Leon usou um feitiço das trevas para refletir o ataque de volta contra Shidou. Ele foi atingido pelo próprio feitiço e gritou de dor. Shidou não podia acreditar no que havia acabado de testemunhar. Perguntava-se se Leon era realmente o mesmo aluno que ele chamava de lixo inútil, percebendo que estava prestes a perder. Em uma última tentativa desesperada, tentou invocar outro portão dentro da sala.
No entanto, sua mão foi esmagada pela magia negra antes que pudesse ativar o feitiço. Leon notou os anéis nos dedos de Shidou e concluiu que era com eles que ele conseguia materializar os portões. Shidou sentiu a fúria de Leon e quando estava prestes a implorar por perdão, Leon lhe deu um soco brutal no rosto. O impacto arremessou para o outro lado da sala. Leon o agarrou e lembrou que ele era apenas um lixo que não merecia perdão. Garantiu a Shidou que o faria sentir tanta dor, que não teria escolha a não ser confessar para quem trabalhava. Shidou estava prestes a dizer o nome de seu chefe quando, de repente, algo atingiu sua consciência, fazendo-o desmaiar instantaneamente. Leon ficou chocado ao perceber que estava lidando com alguém muito astuto. O chefe de Shidou considerava sua morte apenas como a queda de mais um peão em seu tabuleiro. Não estava feliz com a vitória de Leon, mas prometeu a si mesmo que aquela não seria a última luta entre eles. Mais tarde, Leon contou a Mikoto que Shidou havia perdido todas as suas memórias ao acordar, mas já o entregara às autoridades. Ainda assim, Leon estava preocupado com o fato de que novos portões continuavam a aparecer em outros lugares. Isso só significava que havia mais pessoas capazes de materializá-los. Ele também tinha certeza de que Shark estava envolvido de alguma forma. Luna disse a Leon que não poderiam baixar a guarda, e Leon Klein elevou sua determinação de encontrar Shark, não importava onde ele se escondesse. Naquela noite, Leon acordou de um pesadelo revivendo os eventos de sua vida passada, os traumas que sofrera e a razão pela qual desejava vingança desde o início. Quando abriu os olhos, viu que Luna ainda estava dormindo profundamente ao seu lado. Leon sabia que Shidou havia sido afastado e preso, mas tinha certeza de que ele não agia sozinho. Além disso, sabia que Shark estava em algum lugar próximo. Pouco tempo depois, a escola recebeu um novo diretor. Leon imediatamente ficou interessado em descobrir quem era essa pessoa. Mikoto contou a Leon que o novo diretor mencionara seu interesse em conhecê-lo. Leon perguntou se ela já havia feito contato com ele, e Mikoto respondeu que sim. Ela revelou que isso só foi possível por causa da influência de sua família. O novo diretor era Janice Coleman, alguém que a tratava bem desde a infância. Janice era instrutor em uma organização que reunia os melhores magos. Pelo que Mikoto contou, Leon logo percebeu que Janice era um mago habilidoso. Mikoto revelou que Janice era conhecido por ter fechado muitos portões. Luna estava animada para conhecê-lo e assim se certificarem pessoalmente. Leon realmente esperava que Janice fosse um mago competente e confiável. Sei não, hein? Eu não confiaria em um homem que se chama Janice. Quando Leon entrou em seu escritório, Janice correu animadamente até ele. Janice parecia ser uma pessoa animada e Leon perguntou a Mikoto se ele era sempre assim, ao que ela respondeu que sim. Janice perguntou a Leon se ele já tinha ouvido falar dele, e Leon disse que sim. Ele explicou que sabia que Janice havia sido enviado por uma instituição que reunia os melhores magos. O nome da organização era Sabre, responsável por lidar com os portões que pareciam ao redor do mundo. Basicamente, eles eram os protetores do mundo. Janice explicou que os alunos da academia teriam a chance de entrar para a organização assim que terminassem a escola. No entanto, destacou que apenas os melhores seriam aceitos. Aproveitou para se vanglorizar, dizendo que era um mago poderoso e que ocupava uma posição importante na organização. Leon ficou impressionado com a autoconfiança de Janice. Mikoto finalmente chamou sua atenção para o fato de que havia algo que precisava discutir com Leon. Nesse momento, Janice deixou de lado sua postura sorridente e descontraída, assumindo um ar sério. Ele lembrou a Leon que o mundo estava sempre em perigo por causa dos portões. Leon disse que estava ciente disso, e Janice continuou explicando que a Sabre estava com poucos agentes ativos. Esse era um dos motivos pelos quais não havia representantes da organização naquela região. Janice então revelou que as coisas estavam sob controle até a aparição do Portão Negro. Isso chamou a atenção da Sabre, e por isso ele havia sido enviado. Janice e a Sabre concluíram que o Portão Negro era muito mais perigoso do que os portões vermelhos. Havia especulações de que milhares de pessoas poderiam morrer se os monstros do Portão Negro escapassem. Janice destacou a importância de monitorar o surgimento dos portões, mas admitiu que a Sabre não tinha pessoal suficiente para isso. Como estão em poucos agentes ativos, Jean pede a Mikoto e Leon que ajudem. Ele recebeu relatos de que os dois haviam conquistado o Portão Negro, e pelo que descobriram, seria difícil até mesmo para os magos de elite da Sabre fecharem um Portão Negro, por causa da força que os dois demonstraram. Jean pede educadamente para que eles ajudem a organização sem hesitação. Leon aperta sua mão, garantindo que sempre estará pronto para ajudar. Nesse momento, Mikoto interrompe. Quando estava prestes a contar a Janice que Leon foi quem fechou o portão sozinho, o alarme dispara avisando a todos que um portão vermelho apareceu próximo à escola. Janice sorri, considerando isso uma boa oportunidade para ver o que Leon e Mikoto são capazes. Leon e Mikoto seguem até o portão. Leon avisa Janice que ele terá que lidar com qualquer monstro que escapar para fora, e ele concorda. Quando os dois estavam prestes a entrar, Naruse aparece revelando sua intenção de se juntar a eles. Como há força no número, Leon aceita.
e todos entram no portão para tentar conquistá-lo. Ao entrar no portão, Leon entende por que Janice queria vê-los trabalhando juntos. Ele lembra que era exatamente assim em seu antigo mundo. Precisava lutar ao lado de outros para construir confiança. Leon não tem problema em lutar ao lado de Mikoto ou de qualquer outra pessoa, contanto que o objetivo seja ajudar. Todos avançam para o interior do portão e logo se deparam com diversos monstros. Mikoto se oferece para derrotar os monstros do tipo lobo. Ela usa sua magia de água para criar ataques de gelo, que utiliza para empalar as criaturas. Um dos monstros escapa e quase o atinge, mas Leon intercepta e o elimina. Enquanto ajuda Mikoto, um golem quase pega Leon, mas ele grita para que Naruse ataque os olhos da criatura. Naruse dispara suas flechas contra os olhos do golem, derrotando-o. Em seguida, encontram monstros do tipo morcego, e devido à grande quantidade, Leon decide enfrentá-los. Ele usa sua magia de atributo das trevas para eliminá-los todos de uma vez. Após limpar a área, Mikoto e Naruse se desculpam por terem sido lentos demais, mas Leon garante que eles se saíram muito bem. É nesse momento que Naruse pergunta a Leon sobre a magia das trevas, já que era a primeira vez que a via. Naruse pergunta a Mikoto se ela já tinha presenciado, e ela responde que sim, mas que também tem curiosidade. Leon finalmente decide contar. A magia que usou é chamada de atributo das trevas. Ele diz que não pode entrar em detalhes, já que ainda precisam conquistar o portão. Explica, no entanto, que esse tipo de magia possui propriedades e efeitos que os outros 4 atributos não têm. Naruse pergunta se Leon estava escondendo isso durante a batalha simulada, e Leon ressalta que obviamente não poderia usar diante de todos por causa de quão poderosa ela é. Em seguida, diz aos amigos que é hora de encontrar o chefe do portão e derrotá-lo. Mikoto consegue ler Leon facilmente e, com tudo o que viu, sabe que ele treinou intensamente para chegar onde está. Ela se pergunta se existe um motivo para Leon ter se forçado tanto ao limite. Mikoto tem certeza de que há uma razão por trás disso e se pergunta se algum dia ouvirá qual é. Eles chegam à sala do chefe e desta vez encontram um dragão de cristal. Leon lembra que em sua vida passada o dragão tinha uma defesa extremamente resistente e que tornava a luta bem difícil. No entanto, agora ele tinha apoio neste mundo. Ele diz a Mikoto e Naruse que vai confiar neles para dar cobertura enquanto enfrenta o dragão, pedindo que ataquem as pernas da criatura pela retaguarda. No momento em que Leon começa a correr em direção ao dragão, Mikoto e Naruse agem, prendendo a criatura com magia de gelo, dando a Leon a chance de sacar sua arma. Com isso, ele corta a cabeça do dragão em um único golpe. Assim, eles conquistam o portão e, quando ele se fecha, encontram Janice, que já os esperava. Janice revela estar orgulhoso do grupo por terem superado suas expectativas. Leon percebe que ele cuidou dos monstros que escaparam para fora, mas para ele isso não foi incômodo algum. Ele considera os monstros que enfrentou fáceis se comparados aos que o grupo derrotou. Nesse momento, Leon diz a Jean que precisa lhe contar algo, já que irão fechar os portões juntos. Leon e seus amigos decidiram formar um clã. Leon pede a Jean que permita que eles cuidem dos portões. Ele se surpreende ao saber que Leon e seus amigos decidiram formar um clã de 3 com o único objetivo de fechar portões. Janice revela que nunca houve estudantes formando um clã antes, mas como o trio é forte, será feita uma exceção. Janice fica impressionado com a ideia e diz a Leon que ele e seus amigos são livres para fazer o que quiserem. Também garante que não precisam se preocupar com as aulas. Como tem toda a autoridade, vai converter suas conquistas do clã em suas notas. Leon agradece Janice pela ajuda. Com isso, o trio forma seu próprio clã. Mais tarde, Leon chama Naruse e Mikoto. Ele lhes mostra um mapa detalhando as localizações dos portões que já fecharam. Quer que eles analisem o mapa para ver se conseguem identificar um padrão. Naruse fica chocado e ao mesmo tempo impressionado ao ver a quantidade de portões que Leon fechou sozinho. Nesse momento, Mikoto e Naruse percebem que Leon foi o responsável por fechar os portões que ninguém sabia como tinham sido fechados. Naruse admite que o feito é impressionante, mas ao mesmo tempo arriscado. Surpreendentemente, Luna concorda com Naruse. Mikoto então menciona que agora todos fazem parte do mesmo clã. Naruse diz a Leon que ele não precisa mais fazer tudo sozinho, e Leon concorda com ele. Em seguida, Naruse fala sobre a frequência dos portões. Ele revela que os monstros que emergem dos portões não são o único problema com o que devem se preocupar. Aparentemente, essência mágica flui para fora dos portões quando estão abertos. Essa essência pode ser boa para magos, mas é letal para não usuários de magia. Mikoto revela que haverá muitas vítimas se um dia a essência mágica transbordar para o país. Leon então diz aos amigos que precisarão realizar patrulhas em intervalos para garantir que evitem vítimas. Nessa noite, o trio sai para iniciar a patrulha e, enquanto caminha, vê alguns magos da Sabre. Leon lembra do que Jean havia dito sobre trazer mais homens para vigiar a área de perto. De repente, Leon e sua equipe ouvem que um portão se abriu a 5 km ao sudoeste. Enquanto os magos correm até lá, Leon e sua equipe também seguem. Ao chegar à cidade, percebem que os monstros já haviam causado problemas. Bem diante deles, um monstro tentava devorar uma criança, mas Leon corta usando sua magia das trevas. A criança e sua mãe agradecem a Leon pela ajuda, e em pouco tempo os magos da Sabre chegam ao local.
Leon então sugere que deixem os magos cuidarem da limpeza do lado de fora enquanto ele e sua equipe se preparam para conquistar o portão. Antes de entrarem, decidem conversar primeiro com os magos. Após uma breve conversa, os magos revelam que já possuem uma equipe que entrou, mas não conseguem contatá-los. Naruse pergunta se não há um plano de resgate para os magos, e a resposta é não. Aparentemente, os magos estavam ocupados lidando com os monstros que escaparam do portão. A evacuação dos cidadãos também se tornou a maior prioridade deles. Leon então diz aos magos que eles vão entrar no portão. O mago tenta impedi-los, alegando que são apenas estudantes, mas Janice chega a tempo e ordena que deixem o trio entrar. Janice elogia a equipe diante dos outros magos, destacando como são corajosos. O trio entra no portão e, para a surpresa deles, tudo está coberto por névoa, o que prejudica a visão. Mesmo assim, a equipe está pronta para conquistar o portão. Leon incentiva sua equipe a dar o máximo, já que seria a primeira vez conquistando um portão como um clã. Logo, encontram vários monstros mortos, derrotados pelos magos de sabre. Eles continuam pelo caminho, esperando que os magos estejam a salvo. Leon está preocupado porque o chefe do portão parece ser forte, mas mesmo assim quer salvar a todos enquanto avançam. Mikoto está confiante de que todos sairão vivos. Como Leon está com eles, tanto Naruse quanto Mikoto querem provar seu valor para que ele não seja o único a carregar o fardo da equipe. Enquanto isso, os magos da Sabre estão tendo dificuldades contra o chefe do portão. Eles tentaram magia de fogo e de água, mas o monstro consegue bloquear tudo. 2 deles acabaram feridos ao proteger o membro mais fraco. O monstro está prestes a acabar com eles quando Leon e sua equipe chegam. Leon corta os tentáculos do monstro com sua magia, salvando os magos da Sabre. Os magos ficam chocados ao perceberem que Leon e seus amigos são apenas estudantes. Mikoto avalia o monstro e descobre que ele é do tipo slime, e que sua fraqueza geralmente está no núcleo. Mikoto e Naruse avançam para tentar derrotá-lo, mas o monstro os engana e os prende. Ele está prestes a acabar com os dois quando Leon é forçado a ativar sua magia do atributo das trevas. A magia de Leon consegue liberar Mikoto e Naruse da armadilha. No entanto, o monstro se mostra ainda mais perigoso. Leon então assume a responsabilidade de derrotá-lo. Energizado pela magia das trevas, ele corta o monstro em um único golpe. Os magos ficam impressionados e começam a aplaudir Leon. Uma vez que o chefe do portão é derrotado, o portão se fecha e todos retornam em segurança ao mundo humano. Os magos de Sabre agradecem a Leon e ao seu clã pela ajuda, pois sem eles a equipe de subjugação teria perdido, e todos estariam mortos. Porém, Leon não acha que precisam agradecer, já que apenas fizeram o que era necessário. O líder da equipe da subjugação pede desculpas por tê-los subestimado, pensando que eram apenas estudantes. Todos reconhecem o esforço do clã, deixando Luna muito orgulhosa naquela noite. Ela diz a Leon quão grande foi sua conquista. Os magos da Sabre ficaram tão felizes por terem sido salvos que até convidaram Leon para se juntar a eles quando se formar na academia. Nesse momento, ouvem uma batida na porta e ao abrir, descobrem que é Mikoto. Leon fica surpreso ao vê-la tão tarde. Ele se preocupa e pergunta se há algo que possa fazer por ela. O rosto de Mikoto fica muito vermelho enquanto ela diz a Leon que gostaria de um momento do seu tempo. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, comente muito pedindo pela parte 2 e verifique se você já deixou seu like e já se inscreveu no canal. Considere também se tornar um membro caso queira apoiar o nosso trabalho. Enquanto espera, assista o vídeo que está na sua tela que também está muito bom e entre em nosso servidor do Discord para bater um papo com a gente. Eu vou ficando por aqui e é claro que te vejo no próximo vídeo.